Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Coleção Detetive Harry Hole, escrito por João Nesbo. Livro 2, Baratas, Parte 1, Capítulo 1. Terça-feira, 7 de janeiro. O semáforo mudou para verde e o rugido de caminhões, carros, motos e tuk-tuks tornou-se cada vez mais alto, a ponto de Jim ver a vitrine da loja de departamentos Robinsons vibrar. Os veículos começaram a pôr-se em movimento e a vitrine, que exibia um vestido de seda longo e vermelho, desapareceu atrás deles na escuridão. Ela tinha pegado um táxi. Em vez de um ônibus lotado ou um tuk-tuk enferrujado, um táxi com ar-condicionado e um motorista que ficasse de boca fechada. Reclinou a cabeça no encosto e tentou apreciar o passeio. Sem problemas. Uma lambreta passou a toda, e a garota no banco do carona, agarrada a uma camiseta vermelha com capacete, lançou-lhes um olhar distraído. Seguro e firme, pensou Jim. Na rama 4ª Road, o taxista parou atrás de um caminhão cuja fumaça do escapamento era tão preta e espessa que Jim não conseguia enxergar o número da placa. Depois, filtrada pelo ar-condicionado do carro, a fumaça era resfriada e se tornava quase inodora. Quase. Discretamente, ela abanou a mão diante do nariz para mostrar seu desconforto, e o motorista, ao vê-la pelo espelho retrovisor, mudou de pista. Sem problemas. A vida dela sempre foi assim. Na fazenda onde havia crescido, eram 6 meninas. 6 eram demais, de acordo com o pai. Jim tinha 7 anos quando, parada à beira da estrada, tossindo em meio à poeira amarelada, sua família despediu-se com o aceno da carroça que levava a irmã mais velha aos solavancos pela estradinha à margem do canal de água barrenta. A irmã tinha recebido roupas limpas, uma passagem de trem para Bangkok e um endereço em patum escrito no verso de um cartão de visita. Havia chorado feito uma cachoeira, mesmo com Jim acenando para ela com tanta força que sentia que sua mão ia cair. A mãe, acariciando a cabeça da filha, tinha dito que não seria fácil, mas que tampouco seria ruim. Pelo menos a irmã não teria que andar de fazenda em fazenda como um cai, como ela própria fizera antes de se casar. Além disso, a sorta, Wong havia prometido cuidar bem da menina. O pai, assentindo e cuspindo Bethel por entre os dentes escurecidos, acrescentara que os farãos pagavam bem por meninas novinhas nos bares. Jim não entendeu o que sua mãe quis dizer com Kai, mas não fez perguntas. Sabia, claro, que um Kai era um búfalo. Assim como a maioria das pessoas das fazendas vizinhas, sua família também não tinha recursos para comprar um búfalo, de modo que, quando chegava a época em que os campos de arroz precisavam ser arados, alugavam um dos animais na região. Somente mais tarde, Jim soube que a menina que acompanhava o búfalo também era chamada de Kai, uma vez que seus serviços faziam parte do negócio. Era a tradição. Esperava poder encontrar um fazendeiro antes de estar velha demais. Um dia, quando Jim tinha 15 anos, o pai a chamou enquanto avançava com dificuldade pela plantação de arroz alagada, o sol às suas costas, o chapéu na mão. Ela não respondeu imediatamente. Ergueu-se e olhou fixamente para os cumes verdes ao redor da pequena fazenda, fechou os olhos, ficou ouvindo o som dos jacamins no meio da folhagem e inalou o aroma dos eucaliptos e das seringueiras. Sabia que era sua vez. No primeiro ano, eram 4 meninas dividindo um quarto e todo o restante entre si: cama, comida e roupas. Este último item era especialmente importante, pois, se não estivessem bem vestidas, não seriam notadas pelos melhores clientes. Jim aprendeu sozinha a dançar, a sorrir, a perceber quais homens estavam ali apenas para beber e quais queriam sexo. Seu pai havia combinado de antemão com a sorta Wong que o lucro seria enviado para sua casa, de modo que Jim quase não viu a cor do dinheiro nos primeiros anos. Contudo, a sorta Wong ficou satisfeita com a moça e passou, pouco a pouco, a reter uma quantia maior para ela. A sorta Wong tinha motivos para estar contente. Jim trabalhava duro, e os clientes gastavam com bebida.
A cafetina tinha mesmo que estar satisfeita por ela ter continuado lá, porque em algumas ocasiões Jim por pouco não a abandonara. Um japonês quis casar com ela, mas mudou de ideia quando Jim exigiu dinheiro para a passagem de avião. Um americano, depois de adiar a viagem de volta para casa, levou-a consigo para Fuquia e lhe deu de presente um anel de diamante. Ela o penhorou no dia seguinte à partida dele. Alguns clientes pagavam pouco e, se ela se queixasse, ainda escorraçavam. Outros a denunciavam à sorta, Wong, caso ela não aceitasse fazer tudo o que desejavam. Não entendiam que, uma vez que pagavam para Jim se afastar do bar, à sorta, Wong já estava com seu dinheiro no bolso e Jim se tornava dona de seu próprio negócio. Seu próprio negócio. Ela pensou no vestido vermelho da vitrine. Sua mãe tinha razão. Não era fácil, mas também não era tão ruim assim. E ela conseguiu manter sempre o sorriso inocente e a gargalhada feliz. Os clientes gostavam disso. Talvez esse houvesse sido o motivo de terem lhe oferecido a vaga que Wang Li anunciará no Tai Hatra como GH, o gerente de relacionamento com hóspedes. Wang Li era um chinês de pele escura que administrava um hotel barato na Sukhumvit Road, e os clientes eram principalmente estrangeiros com pedidos especiais, mas nada tão especial que ela não pudesse satisfazê-los. Na verdade, ela gostava mais daquele trabalho do que de ficar horas dançando no bar. Além disso, Wang Li pagava bem. A única desvantagem era o tempo que demorava para chegar lá saindo de seu apartamento em Banglanfu. Trânsito desgraçado. De novo estavam metidos em um engarrafamento, e ela disse ao motorista que desceria ali mesmo, ainda que isso significasse ter de atravessar 6 pistas para chegar ao hotel, do outro lado da estrada. Ao sair do táxi, o ar a envolveu como uma toalha quente e úmida. Procurou uma brecha no tráfego, a mão tapando a boca, ciente de que esse gesto não fazia a menor diferença, de que não havia como respirar melhor em Bangkok. Pelo menos não sentia o cheiro. Esgueirou-se por entre os veículos, contornou uma picape cuja caçamba estava apinhada de rapazes que assobiaram para ela, e quase perdeu as sandálias de salto por causa de um Toyota desgovernado. Mas chegou ao outro lado. Wang Li ergueu o olhar ao vê-la entrar na recepção deserta. Noite sem movimento? Perguntou Jim. Ele assentiu, contrariado. Haviam tido várias assim ao longo do último ano. Você já comeu? Já, mentiu ela. Ele tinha boas intenções, mas Jim não estava muito afim do macarrão empapado que Li costumava preparar no quartinho dos fundos. Você vai ter que esperar, disse ele. O Farhan quis tirar um cochilo antes. Vai ligar quando estiver pronto. Ela gemeu. Você sabe que eu tenho que estar de volta no bar antes da meia-noite, Li. Ele deu uma olhada no relógio. Espera aí 1 hora. Jim deu de ombros e se sentou. 1 ano antes, Li provavelmente a teria enxotado dali por falar com ele daquele jeito, mas agora precisava de cada centavo que pudesse ganhar. Ela podia ir embora, claro, mas teria sido uma longa viagem perdida. Além disso, devia um favor a Li. Já tinha trabalhado para cafetões piores. Depois de apagar o terceiro cigarro, Jim lavou a boca com o chá chinês amargo de Li e se levantou para dar uma olhada na maquiagem no espelho do balcão. Vou lá acordar o cara, disse. Está apressadinha. Ela apanhou a bolsa. Seus saltos estalaram no cascalho do caminho para carros, por entre os quartos do hotel. O quarto 120 ficava bem nos fundos. Ela não viu nenhum carro do lado de fora, mas a janela estava acesa, de modo que o cliente talvez já tivesse acordado. Uma brisa suave levantou sua saia curta, mas não foi suficiente para refrescá-la. Jim ansiava pelas monções, por chuva. Da mesma forma que, depois de algumas semanas de enchentes, ruas enlameadas e mofo na lavanderia, ansiaria pelos meses sem vento, secos. Bateu a porta com os nós dos dedos, de leve, já preparando o sorriso tímido que acompanharia a pergunta que estava na ponta da língua. Qual é o seu nome? Mas nada. Bateu de novo e deu uma olhada no relógio. Talvez conseguisse pechinchar algumas centenas de bar no preço do vestido, mesmo na Robinsons. Girou a maçaneta e descobriu, para sua surpresa, que a porta estava destrancada. O sujeito estava deitado de bruços na cama, e a primeira impressão que Jim teve foi de que ele dormia. Então viu o brilho do cabo de vidro azul da faca despontando no amarelo espalhafatoso do paletó. Difícil dizer qual teria sido o primeiro pensamento dentre todos os que passaram a mil pelo cérebro da moça, mas definitivamente um deles foi o de que, de fato, havia sido uma viagem perdida. Em seguida, ela finalmente recobrou o controle sobre as cordas vocais. O grito, no entanto, foi abafado pelo ressoar estrondoso da buzina de um caminhão desviando de um tuk-tuk desatento na Sukhumvit Road. Capítulo 2. Quarta-feira, 8 de janeiro. Teatro Nacional. Anunciou a voz sonolenta nasalada nos alto-falantes antes de as portas do bonde se abrirem e da Gifintoru sair para a escuridão fria e úmida. O ar pinicava seu rosto recém-barbeado e, no halo das luzes neons de Oslo, ele podia ver sua respiração gélida saindo pela boca. Era início de janeiro, e ele sabia que o clima melhoraria à medida que o inverno avançasse. Os fiordes congelariam, e o ar se tornaria mais seco. Pôs-se a caminhar pela Drammensveien em direção ao Ministério das Relações Exteriores. Alguns táxis solitários cruzaram seu caminho. Fora isso, as ruas estavam praticamente desertas. No topo do prédio em frente, os números vermelhos do relógio do edifício Gensidid reluziam contra o céu negro do inverno, informando que ainda eram 6 da manhã. Ao chegar à porta, sacou o crachá.
Cargo: diretor estava escrito acima de um Dagfin Torus 10 anos mais novo. Na foto, ele olhava direto para a câmera. Queixo proeminente, olhar determinado por trás dos óculos de armação de aço. Passou o crachá, digitou a senha e empurrou a pesada porta de vidro do Vitória Terrace. Nem todas as portas tinham se aberto com aquela facilidade desde que chegara ali 30 anos antes, quando tinha 25. Na Escola de Diplomacia, instituto mantido pelo Ministério das Relações Exteriores para os aspirantes à carreira diplomática, não se entrosara muito bem com os outros alunos por causa de seu forte sotaque de Stendhal e de seu jeito provinciano, como disseram de seus colegas granfinos de Bayreuth no primeiro ano. Os demais, filhos de acadêmicos, políticos ou integrantes da nata das relações exteriores, na qual agora pretendiam ingressar, tinham estudado política, economia e direito. Filho de fazendeiro, Torus se formara na escola de agronomia em Aas. Não que se incomodasse muito com isso, mas sabia que boas amizades eram algo importante para a carreira. Como ainda precisava aprender os códigos de sociabilidade, Torus se esforçou ainda mais. Apesar das diferenças, todos ali tinham em comum o fato de possuírem apenas vagas noções de seus objetivos na vida e a certeza de que só um caminho importava, o que levava à ascensão. Torus suspirou e assentiu para o segurança, que, pela abertura na parte de baixo do guichê de vidro, passou-lhe os jornais e um envelope. Mais alguma? O guarda balançou a cabeça. Sempre o primeiro a chegar. Torus. O envelope é do Departamento de Comunicações. Foi entregue ontem à noite. Torus observou os números dos andares piscarem um após o outro conforme o elevador subia. Tinha essa ideia de que cada andar representava certo período de sua carreira e por isso, toda manhã, acabava fazendo uma retrospectiva. No primeiro andar, via os 2 primeiros anos do curso de diplomacia, as longas e descompromissadas discussões sobre política e história e as aulas de francês nas quais havia se empenhado muito. O segundo andar representava o período probatório. Fora alocado em Canberra por 2 anos, depois na Cidade do México por mais 3. Cidades maravilhosas, por sinal, não podia reclamar. Certo, tinha colocado Londres e Nova York como suas 2 primeiras opções, mas esses eram locais que todo mundo também havia pleiteado, de modo que tinha se preparado mentalmente para não considerar uma derrota caso não fosse designado para uma das 2 cidades. No terceiro andar, estava de volta à Noruega, sem os benefícios generosos dos postos no exterior, nem o auxílio moradia que lhe permitiram viver uma vida despreocupada e farta. Conheceu Beri. Ela ficou grávida e, quando chegou a hora de se candidatar a um novo posto no exterior, o segundo bebê já estava a caminho. Beri era da mesma região que ele e todos os dias ligava para a mãe. Torus decidiu esperar um pouco mais, optando por trabalhar como mouro em relatórios quilométricos sobre comércio bilateral com países em desenvolvimento e em discursos para o ministro das Relações Exteriores. Enquanto isso, ganhava reconhecimento a caminho dos andares superiores do prédio. Em nenhum outro setor da burocracia governamental a concorrência é tão feroz quanto o Ministério das Relações Exteriores, onde é muito óbvia a noção de hierarquia. Dagfin Torus começou a trabalhar lá como um soldado no fronte, manteve a cabeça baixa, a retaguarda protegida e, quando teve alguém na mira, atirou todas as vezes. Pelo caminho ganhou tapinhas nas costas, e como sabia que estava começando a ser notado, tentou explicar a Beri que provavelmente poderia conseguir um posto em Paris ou Londres. Porém, pela primeira vez em um casamento até então monótono, ela bateu o pé. Ele acabou cedendo. A possibilidade de ascender na carreira desapareceu quase sem deixar vestígios, e de repente ele se deparou, certa manhã, no espelho do banheiro, com um diretor jogado a escanteio, um burocrata de influência moderada que jamais conseguiria dar o salto necessário para chegar ao 5º andar, não com quase 10 anos para se aposentar. A não ser que tirasse da manga uma cartada sensacional, claro. Mas era o tipo de jogada que, ao mesmo tempo que podia levá-lo a uma promoção, facilmente podia também deixá-lo no olho da rua. Torus continuou a fazer o de sempre, tentar se manter um passo à frente dos outros. Era o primeiro a chegar ao escritório todas as manhãs, de modo a poder ler na paz e no silêncio os jornais e os faxes, e, quando demais assumiam seus lugares à mesa, esfregando os olhos de sono, ele já tinha em mente o que dizer nas reuniões matinais. Era como se a ambição fizesse parte do seu sangue. Destrancou a porta de sua sala e hesitou um momento antes de acender a luz. Também havia uma história por trás disso, a qual infelizmente tinha vazado. Conforme ele sabia, tornou-se lenda nos círculos do ministério. Muitos anos antes, o então embaixador americano em Oslo ligou para Torus, bem cedo certa manhã, e perguntou o que ele achou das declarações do presidente Carter na noite anterior. Torus tinha acabado de entrar pela porta da sala. Não havia lido os jornais nem os faxes, e isso impediu de responder a pergunta. O incidente arruinou seu dia, é claro, e a coisa ficou ainda pior. Na manhã seguinte, o embaixador ligou quando ele abriu o jornal, perguntando sobre como os acontecimentos da noite afetariam a situação no Oriente Médio. Na manhã do outro dia, tudo de novo. Torus, assaltado por dúvidas e sem muita informação, gaguejou alguma resposta incoerente. Passou a chegar ao escritório ainda mais cedo, mas o embaixador parecia ter um sexto sentido, pois a cada manhã o telefone tocava no exato momento em que Torus se acomodava na cadeira. Foi só quando descobriu que o embaixador se hospedava no pequeno Aquerotel, bem em frente ao Ministério das Relações Exteriores, que Torus conseguiu ligar os pontos. O embaixador, que, conforme era de conhecimento geral, gostava de acordar cedo, naturalmente havia percebido que a luz no escritório de Torus era a primeira a ser acesa e resolvera pregar uma peça no zeloso diplomata. Em resposta, ele comprou uma luminária
Na manhã seguinte, leu todos os jornais e fax antes de acender a luz da sala. Teve de fazer isso por quase 3 semanas antes que o embaixador desistisse da brincadeira. Naquele momento, porém, Dagfintorus não dava mínima para o embaixador fanfarrão. Tinha aberto o envelope do Departamento de Comunicações. Na cópia do fax criptografado em que se via o carimbo de ultra-secreto, leu uma mensagem que o fez derramar café em cima das anotações espalhadas sobre a mesa. O texto era sucinto e deixava muita margem à imaginação, mas em essência dizia basicamente que o embaixador da Noruega na Tailândia, Atle Mones, havia sido encontrado com uma faca cravada nas costas em um hotel de reputação duvidosa em Bangkok. Torus leu o fax mais uma vez antes de devolvê-lo à mesa. Atle Mones, democrata cristão, ex-político, ex-presidente do Comitê de Finanças, agora passava a ser um ex-tudo. Aquilo era tão inacreditável que ele se obrigou a olhar na direção do Aqui Hotel, para ver se não havia ninguém lá, espiando por atrás das cortinas. O remetente da mensagem, como seria de esperar, era a embaixada da Noruega em Bangkok. Torus praguejou. Por que isso tinha de acontecer justo agora, e justo em Bangkok? Deveria informar primeiro o secretário de Estado, Askildsen? Não, ele não demoraria a saber. Torus deu uma olhada no relógio e tirou o telefone do gancho para ligar para o ministro das Relações Exteriores. Barney Mler bateu de leve na porta e a abriu. As vozes se aquietaram na sala de reuniões, e os rostos se voltaram para ele. Este é Barney Mler, chefe da divisão de homicídios, disse a comissária de polícia, indicando com um gesto que o recém-chegado se sentasse. Mler, apresenta-vos seu secretário de Estado, BJRN Askildsen, do gabinete do primeiro-ministro, e o diretor de RH do Ministério das Relações Exteriores, Dagfintorus. Mler os cumprimentou com um movimento de cabeça, puxou uma cadeira e tentou acomodar as pernas incrivelmente compridas debaixo da grande mesa oval de carvalho. Tinha a impressão de já ter visto o rosto jovem e delicado de Askildsen na televisão. Do gabinete do primeiro-ministro, devia ser coisa séria. Que bom que você conseguiu vir, mesmo tendo sido avisado tão em cima da hora, disse o secretário de Estado, tamborilando os dedos na mesa nervosamente. Comissária, poderia fazer um breve resumo do que estávamos discutindo? 20 minutos antes, Mler tinha recebido um telefonema da comissária de polícia. Sem maiores explicações, ela lhe dera 15 minutos para ir até o edifício do Ministério das Relações Exteriores. Atle Mones foi encontrado morto em Bangkok, provavelmente assassinado. Começou a comissária. Mler percebeu o diretor Torus revirar os olhos por trás dos óculos de armação de aço. Após tomar conhecimento do resto da história, entendeu a reação dele. Definitivamente só uma policial afirmaria que um sujeito encontrado com uma faca nas costas, que atravessou a coluna vertebral até o pulmão e o coração, provavelmente tinha sido assassinado. Ele foi encontrado por uma mulher em um quarto de hotel, em um bordel, digamos assim, interrompeu o homem dos óculos de armação de aço. Por uma prostituta. Tive uma conversa com um colega em Bangkok, retomou a comissária de polícia. Sujeito bastante sensato. Ele prometeu abafar o caso por algum tempo. O primeiro instinto de Mler foi perguntar por que esperar para tornar público o assassinato. Uma cobertura imediata da imprensa muitas vezes levava a polícia a testemunhas com lembranças nítidas e evidências ainda recentes. Mas algo lhe dizia que a pergunta seria considerada muito ingênua. No lugar dessa, fez outra. Por quanto tempo esperavam poder manter aquilo abafado? Tempo suficiente para que a gente possa chegar a uma versão palatável dos fatos. Espero, respondeu o secretário de Estado. A que temos no momento não serve, como você pode ver. A que temos no momento? Então a versão que correspondia à realidade havia sido avaliada e rejeitada. Por ser relativamente novo no cargo, até aquele momento Mler havia escapado de ter de lidar com políticos, mas sabia que, quanto maior a posição que assumiu na hierarquia, mais difícil era mantê-los à distância. Entendo que a versão que temos cria uma situação desconfortável, mas o que você quer dizer quando afirma que ela não serve? A comissária de polícia lançou um olhar de repreensão para Mler. O secretário de Estado, por sua vez, não pareceu se abalar. Não estamos com muito tempo, Mler, mas deixe eu dar a você umas lições rápidas sobre política. Tudo o que vou dizer aqui é estritamente confidencial, claro. Askildsen agitou instintivamente o nó da gravata, um gesto que Mler reconheceu de suas entrevistas na televisão. Bom, pela primeira vez na história do pós-guerra, temos um partido de centro com chances razoáveis de sobrevivência. Não porque conta com apoio parlamentar para isso, mas porque tem um primeiro-ministro que, por acaso, está aos poucos se tornando um dos políticos mais populares do país. A comissária e o diretor do Ministério das Relações Exteriores sorriram. Essa popularidade, porém, repousa na mesma base frágil que é fundamental para qualquer político: confiança. O mais importante não é ser simpático ou carismático, mas inspirar confiança. Sabe por que Gro Harlem Brundtland foi uma primeira-ministra tão popular? Mler não fazia ideia. Não foi pelo seu charme, mas porque as pessoas acreditavam que ela era a pessoa que dizia ser. Confiança, eis a palavra-chave. O demais em torno da mesa sentiram. Aquilo claramente era um pré-requisito para participar daquela reunião. Ora, o embaixador Mones e nosso atual primeiro-ministro eram bem próximos. Não apenas eram amigos, mas tinham uma carreira política bem semelhante. Estudaram juntos, ascenderam juntos na hierarquia do partido, lutaram pela modernização do movimento jovem e até dividiram um apartamento quando, ainda bem jovens, foram eleitos para o parlamento. Mones voluntariamente abriu mão do protagonismo quando os dois, sempre juntos, se viram na condição de prováveis herdeiros da liderança do partido.
O amigo ofereceu apoio total ao primeiro-ministro, o que evitou um duelo incômodo dentro do partido. Tudo isso quer dizer, obviamente, que o primeiro-ministro tem uma enorme dívida de gratidão com Moniz. Askelsen umedeceu os lábios e olhou pela janela. Em outras palavras, o embaixador Moniz não era um diplomata de formação e jamais teria ido parar em Bangkok se não fosse o primeiro-ministro mexendo os pauzinhos. Talvez soe como nepotismo, mas um nepotismo aceitável, introduzido e praticado com frequência pelo Partido Socialista. Rei Ulstein não tinha nenhuma experiência como diplomata quando foi nomeado embaixador no Chile. O olhar do secretário de Estado voltou a se concentrar em Mler com um brilho travesso. Tenho certeza de que nem preciso dizer o quanto a confiança das pessoas no primeiro-ministro pode ser abalada se vier a público que um amigo e correligionário, pessoalmente nomeado por ele, foi flagrado em um hotel barato e assassinado lá, ainda por cima. O secretário fez sinal para a comissária de polícia prosseguir, mas Mler não se conteve. Quem não tem um amigo que já foi a um bordel? O sorriso de Askelsen esmoreceu. O diretor do Ministério das Relações Exteriores com os óculos de armação de aço tossiu. Já dissemos tudo o que você precisa saber, Mler. Por favor, deixe as decisões por nossa conta. Precisamos de alguém que nos assegure que essa investigação não acabe tomando um rumo infeliz. Naturalmente, todos queremos a captura do assassino ou assassinos, mas as circunstâncias do crime devem permanecer sob sigilo até segunda ordem. Pelo bem do país. Entendeu? Mler baixou os olhos, fitando as próprias mãos. Pelo bem do país. Cacete. Ele vinha de uma família em que as pessoas não eram boas em cumprir ordens. Seu pai nunca conseguiu subir na hierarquia policial. A experiência nos ensina que é difícil ocultar a verdade. Ertorus. De fato, vou assumir a responsabilidade por essa operação no que diz respeito ao Ministério das Relações Exteriores. Como você pode ver, a questão é muito delicada e exigirá estreita cooperação com a polícia tailandesa. Como a embaixada está envolvida, temos certo espaço para manobra, imunidade diplomática e tudo mais, mas estamos andando na corda bamba. Gostaríamos, portanto, de que o enviado à Tailândia fosse alguém com talentos investigativos excepcionais e experiência em cooperação internacional entre polícias, alguém capaz de nos dar resultados. Torus parou e encarou Mler, que estava se perguntando por que sentia aquela instintiva má vontade em relação ao diplomata de queixo proeminente. A gente podia montar uma equipe com... Nada de equipe, Mler. Dá muito na vista. Além disso, a comissária acha que dificilmente uma divisão inteira teria boas relações com a polícia local. Um homem. A comissária já sugeriu um nome, que consideramos uma boa indicação. Agora gostaríamos de ouvir sua opinião sobre ele. Segundo o que a comissária apurou em uma conversa com um colega em Sydney, o homem em questão fez um trabalho notável no inverno passado, no caso do assassinato de Inger Outer. Li a história nos jornais, comentou Askelsen. Impressionante. Certamente ele é o nosso homem. Barney Mler engoliu em seco. Quer dizer que a comissária de polícia havia sugerido mandar Harry Ho para Bangkok. Agora ficava claro o motivo de ter sido convocado para a reunião. Deveria assegurá-los que Ho era o melhor que tinham a oferecer, o homem perfeito para a empreitada. O olhar de Mler percorreu a mesa. Política, poder e influência. Aquele era um jogo que ele não sabia nem por onde começar a entender, mas percebeu que, de um jeito ou de outro, aquela dinâmica funcionaria a seu favor, que o que quer que dissesse ali traria consequências para sua carreira. A comissária de polícia havia assumido o risco de sugerir um nome. Provavelmente um daqueles homens havia solicitado que as qualificações de Ho fossem endossadas por seu superior imediato. Mler olhou para a chefe, tentando decifrar sua expressão. Claro, Ho podia se sair bem. E, caso Mler desaconselhasse enviá-lo na missão, a comissária não ficaria mal na foto, pediriam que sugerisse uma alternativa, e aí a cabeça dele é que seria posta a prêmio caso o indicado pusesse tudo a perder. Mler fitou o quadro acima da comissária de polícia. Trigvilai, o secretário-geral da ONU, o encarava imperiosamente. Ele também era um político. Pelas janelas, Mler viu os telhados dos prédios de apartamentos à meia luz do inverno, a fortaleza de Akershus e no topo do Hotel Continental, um catavento agitando-se com as lufadas de vento congelante. Barney Mler tinha consciência de que era um policial competente, mas o jogo ali era outro, um jogo cujas regras ele não conhecia. Que conselho teria dado seu pai naquela situação? Ora, ainda que o velho Mler nunca tivesse precisado lidar com política, sempre soubera o que um sujeito precisava fazer caso quisesse ser levado a sério. Portanto, proibira o filho de ingressar na academia de polícia antes de ter completado a primeira parte do curso de direito. Ele seguirá as instruções do pai, que, ao sair da cerimônia de formatura, tomado pela emoção, pigarreava sem parar enquanto estapeava as costas do filho, até que o rapaz precisasse pedir que parasse com aquilo. É uma excelente sugestão. Barney Mler ouviu-se dizer em alto e bom som. Ótimo, falou Torus. A razão pela qual queríamos uma opinião tão prontamente é, claro, a urgência da situação. Ele vai ter que largar tudo o que estiver fazendo. Viajará amanhã mesmo. Bom, talvez esse seja exatamente o tipo de trabalho de que Harry precisa nesse momento, pensou Mler. Aceite nossas desculpas por sermos obrigados a privá-lo de um homem tão importante, disse Askelsen. Barney Mler, chefe da divisão de homicídios, precisou se conter para não cair na gargalhada. Capítulo 3. Quarta-feira, 8 de janeiro.
Foram encontrá-lo no estelece da Valdemar Transgate, um antigo e respeitável restaurante localizado entre as zonas leste e oeste de Oslo. O lugar era mais antigo do que respeitável, para falar a verdade. O aspecto respeitável se devia em grande parte à decisão das autoridades de tombar aquele salão marrom enfumaçado. Mas isso não incluía a clientela, velhos bebuns, um bando perseguido e ameaçado de extinção, eternos estudantes e sedutores decadentes que já tinham passado de seu prazo de validade. Assim que a corrente de ar que soprou porta dentro permitiu-lhes um rápido vislumbre em meio à cortina de fumaça, os dois policiais avistaram o homem que procuravam sentado a uma mesa sob um retrato da igreja Aker. O cabelo loiro era espetado de tão curto, e a barba de 3 dias no rosto afilado e marcado já nascia grisalha, embora o sujeito dificilmente aparentasse ter mais de 35 anos. Estava sozinho, a postura ereta, trajando seu casaco de abotoamento duplo como se estivesse prestes a ir embora a qualquer momento. Como se a cerveja que estava diante dele em cima da mesa não fosse uma fonte de prazer, mas uma tarefa que precisava cumprir. Disseram que a gente encontraria você aqui, falou o policial mais velho, sentando-se diante dele. Meu nome é Valer. Está vendo o sujeito sentado ali no canto? Perguntou Harry, sem erguer a vista. Valer se virou e viu um velho magricela com o olhar fixo em um copo de vinho tinto, oscilando para frente e para trás. Parecia estar congelando de frio. Chamam ele de o último dos moicanos. Harry levantou a cabeça e sorriu. Seus olhos, que lembravam bolas de gude azuis e brancas por trás de um emaranhado de veias vermelhas, se concentraram na camisa de Valer. Marinha mercante, falou, a dicção meticulosa. Parece que era comum ter uma porção deles por aqui há alguns anos, mas agora não sobrou quase nenhum. O velho sobreviveu a 2 bombardeios na guerra. Acha que é imortal. Semana passada, depois que o restaurante fechou, topei com ele dormindo em um monte de neve na Glukstadsgata. As ruas estavam vazias, a noite, escura como breu, e fazia 18 graus negativos. Quando dei umas sacudidas nele, tentando reanimar o sujeito, ele simplesmente olhou para mim e me mandou ir para o inferno. Harry riu. Olha só, Ho. Fui até a mesa dele ontem à noite e perguntei se lembrava do que tinha acontecido, que eu tinha evitado que ele morresse congelado. Sabe o que ele disse? Mulher quer ver você, Ho. O sujeito disse que era imortal. Posso engolir o fato de ser um marinheiro mercante que as pessoas querem ver pelas costas neste país de merda, ele falou. Mas é de dar pena quando nem São Pedro quer olhar para minha cara. Ouviram essa? Nem São Pedro. Temos ordens para conduzi-lo à delegacia. Outra cerveja surgiu com um baque à frente de Ho. Pode trazer a conta, Rita? Pediu ele. Deu 280, respondeu a moça, sem precisar verificar seus papéis. Meu Deus, resmungou o policial mais jovem. Pode ficar com o troco, Rita. Ah, obrigada. A moça se retirou. Melhor atendimento da cidade, explicou Harry. Às vezes ela percebe que a gente está chamando sem nem precisarmos levantar o braço. Valer franziu a testa, fazendo saltar uma veia que mais parecia uma minhoca azul. Não estamos com tempo para sentar aqui e ficar ouvindo suas divagações de bêbado, Ho. Sugiro que você deixe essa última cerveja aí. Harry já tinha levado cuidadosamente o copo aos lábios e começado a beber. Valer se inclinou para frente, tentando manter a voz baixa. Eu já ouvi falar de você, Ho, e não gostei do que ouvi. Acho que já devia ter sido expulso da corporação há anos. Caras como você fazem com que as pessoas percam respeito pela polícia. Mas não é para isso que viemos aqui. Viemos para levá-lo com a gente. O chefe da divisão de homicídios é um cara legal. Talvez dê outra chance a você. Ho soltou um arroto e Valer recuou. Outra chance de quê? De mostrar do que você é capaz, disse o policial mais jovem com um sorriso pueril. Vou mostrar a você do que sou capaz. Ho sorriu e inclinou a cabeça para trás, levando o copo de novo à boca. Para com isso, Ho. As bochechas de Valer ficaram vermelhas enquanto ele observava o sobe e desce do pomo de Adão sob o queixo não barbeado. Satisfeito? Perguntou Ho, pousando o copo vazio à sua frente. Nosso trabalho aqui. Estou me lixando pro trabalho de vocês. Ho abotoou a jaqueta. Se mulher quiser alguma coisa comigo, ele que me ligue ou espere eu chegar ao trabalho amanhã. Agora estou indo para casa e não quero ver a cara de vocês pelas próximas 12 horas. Senhores, Harry ergueu seu corpo de 1,92 m de altura. Seu babaca arrogante, praguejou Valer, balançando-se na cadeira. Perdedor do cacete. Se aqueles jornalistas que escreveram sobre você depois do caso da Austrália soubessem que você não tem colhões para... Colhões para quê? Valer? Ho continuava sorrindo. Pra aprender rapazes de 16 anos bêbados porque usam cabelo moicano? O policial mais novo olhou para Valer. No ano anterior, ele ouvirá boatos na academia de polícia de que alguns jovens punks haviam sido presos por beber cerveja em público e tinham apanhado na cadeia com laranjas enroladas em toalhas úmidas. Você nunca entendeu nada de esprit de corps, Ho, retomou Valer. Só pensa em si mesmo. Todo mundo sabe quem estava dirigindo a viatura em Vinderen e como um bom oficial arrebentou o crânio no poste de uma cerca. Aquilo aconteceu porque você é um bêbado, Ho, e estava bêbado ao volante daquele carro. Você devia estar feliz da vida pelos chefes terem resolvido varrer tudo para debaixo do tapete. Se não tivessem que se preocupar com a família da vítima, é a reputação da corporação. O policial mais jovem que acompanhava Valer aprendia alguma coisa nova todos os dias. Naquela tarde,
Por exemplo, aprendeu que era uma ideia bastante idiota ficar se balançando em uma cadeira enquanto insultava alguém, pois você estaria bastante indefeso caso a pessoa insultada resolvesse acertar um soco bem na sua cara. Como as quedas de clientes eram frequentes no estresse, não houve mais do que alguns segundos de silêncio antes do burburinho das conversas ser retomado. Enquanto ajudava Valera a se levantar do chão, o policial mais jovem viu de relance a jaqueta de Hall desaparecendo porta fora. Uau, nada mal para quem bebeu 8 cervejas, hein? Disse, calando-se assim que viu a expressão no rosto de Valer. Harry caminhava distraído pela calçada coberta de neve da Dovregata. Os nós dos dedos não doíam. A dor ou o arrependimento viriam na manhã do dia seguinte. Ele não bebia em horário de trabalho. Já havia feito isso antes. Segundo o Dr. Aune, cada recaída começava onde a anterior havia terminado. O médico, uma espécie de clone rechonchudo e grisalho de Peter Ustinov, tinha rido tanto que seu queixo duplo chegará a tremer ao ouvir a explicação de Harry de que estava mantendo distância de seu velho inimigo o uísque e ficando só na cerveja. Porque não gostava muito de cerveja. Você já ficou na pior. Quando abrir a garrafa, vai ficar na pior de novo. Não tem meio termo na abstinência, Harry. Bom, com algum esforço estava conseguindo chegar em casa com as próprias pernas, além de, em geral, ser capaz de tirar a roupa sozinho e comparecer ao trabalho no dia seguinte. Nem sempre tinha sido assim. Harry chamava aquilo de meia abstinência. Precisava de uns bons goles para cair na cama e dormir, e só. Uma mulher com o rosto encoberto por um chapéu felpudo preto passou por ele e o cumprimentou. Era alguém que ele conhecia? Naquele último ano tinha recebido cumprimentos similares de um monte de gente, especialmente após a entrevista, na TV em que Anne Grosvoll lhe perguntara qual era a sensação de atirar em um assassino em série. Bom, melhor que há de sentar aqui para responder perguntas como essa, responderá ele com um sorriso contrariado. A frase se transformará no hit do momento, a mais repetida, ao lado da declaração de um político que, ao defender uma medida na área agrícola, dissera: ovelhas são animais legais. Harry enfiou a chave na fechadura de seu apartamento na Sophies Gate. Não sabia exatamente por que tinha se mudado para Bislett. Talvez porque seus vizinhos em Tien tivessem passado olhar esquisito para ele, mantendo distância, o que de início Harry interpretara como sinal de respeito. Tudo bem. No novo prédio, vizinhos o deixavam em paz, embora sempre aparecesse no corredor para verificar se estava tudo bem nas raras ocasiões em que ele escorregava em um degrau e rolava a escada abaixo até o patamar. Essas quedas tinham começado somente em outubro, depois de ele ter chegado a um beco sem saída no caso de sua irmã. Naquele momento, Harry perderá o fôlego e voltará a ter pesadelos. E só conhecia um jeito de se manter a salvo deles. Tentará se recuperar levando a irmã para a cabana em Raula, mas ela continuava muito retraída desde o estupro e já não tinha o riso solto de outrora. Ele ligara então para seu pai algumas vezes, mas as conversas não tinham sido muito longas, durando apenas o suficiente para indicar que o velho queria ser deixado em paz. Harry fechou a porta do apartamento, gritou avisando que tinha chegado em casa e assentiu com satisfação ao não ouvir qualquer resposta. Há monstro de todas as formas e tamanhos, mas se, ao chegar em casa, eles não estivessem à sua espreita na cozinha, Harry teria alguma chance de uma noite de sono tranquila. Capítulo 4. Quinta-feira, 9 de janeiro. O vento frio bateu tão de repente que, ao sair de casa, Harry se sentiu sufocado. Olhou para o céu avermelhado por entre as casas. Se abriu a boca para diminuir o gosto de Billy e Colgate. Em Oberg's Place, pegou o bonde que descia chacoalhando pela velha Vesgate. Conseguiu um lugar para sentar e abriu o Aftenposten. Mais um caso de pedofilia. 3 nos últimos meses, todos envolvendo noruegueses pegos em flagrante na Tailândia. O editorial lembrava os leitores a promessa de campanha do primeiro-ministro de que reforçaria as investigações de crimes sexuais, inclusive daqueles que envolviam noruegueses no exterior, e exigia que o governo se pronunciasse sobre quando mostraria resultados à população. O secretário de Estado, BJRN Askildsen, do gabinete do primeiro-ministro, comentava o trabalho conjunto com o governo tailandês para aprimorar as investigações. É urgente, dizia o editorial do Aftenposten. O público espera que medidas sejam tomadas. Não é certo um ministro cristão permitir que esse ultraje siga impune. Entre. Harry abriu a porta e olhou direto para a boca aberta de Barney Mler, que bocejava. Mler estava recostado na cadeira, as pernas compridas despontando por debaixo da mesa. Aí está você. Fiquei esperando por você ontem, Harry. Fiquei sabendo. Harry se sentou. Não trabalho quando estou bêbado. Nem bebo quando estou trabalhando. É meio que uma questão de princípios para mim. A intenção era soar irônico. Policial é policial 24 horas por dia, Harry. Sóbrio ou não. Precisei convencer Valera a não dar queixa, sabe? Harry deu de ombros para indicar que já dissera tudo o que tinha a dizer sobre o assunto. Tudo bem, Harry, não vamos discutir isso agora. Tenho um trabalho para você. Um trabalho que você não merece, na minha opinião, mas que eu vou passar para você mesmo assim. Você ficaria feliz se eu dissesse que não quero pegar esse trabalho? Não venha dar uma de Philip Marlowe, Harry. Não combina com você, respondeu Mler, brusco. Harry sorriu. Sabia que o chefe gostava dele. Ainda nem falei do que se trata. A julgar pelo fato de que você mandou um carro para me buscar em horário de folga, não deve ser para me botar de guarda de trânsito. Exato. Então por que você não me deixa terminar de falar?
Harry deu uma risada breve e pouco entusiasmada e se inclinou para a frente na cadeira. Posso falar o que penso, chefe? E você pensa? Blair quase perguntou, mas se limitou a assentir. Não sou o cara mais indicado para missões importantes agora, prosseguiu Harry. Acho que você tem visto como estão as coisas. Ou como não estão. Faço meu trabalho. Cumpro a rotina. Tento não atrapalhar ninguém e bato ponto sóbrio na entrada e na saída. Eu passaria esse trabalho para um dos outros rapazes, se fosse você. Blair suspirou, recolheu as pernas com esforço e ficou de pé. Posso falar o que eu penso, Harry? Se a decisão fosse minha, outra pessoa pegaria a missão. Mas eles querem você. De modo que seria um grande favor para mim, Harry. Harry ergueu os olhos, desconfiado. Barney Blair tinha livrado sua cara muitas vezes. Sabia que era apenas questão de tempo até que tivesse que começar a pagar a dívida. Peraí. Eles? Quem? Gente do alto escalão. Gente capaz de transformar minha vida em um inferno, caso não consiga o que quer. E o que eu ganho pegando trabalho? Blair franziu o senho, mas sempre tivera dificuldades em assumir uma expressão severa em seu rosto amistoso e jovial. O que você ganha? Seu salário. Enquanto estiver realizando a tarefa. Pelo amor de Deus, o que você ganha? Ah, saquei a parada agora, chefe. Aquela gente do alto escalão acha que o detetive que resolveu o caso de Sidney no ano passado deve ser um cara sensacional, e sua tarefa é fazê-lo andar na linha. Estou enganado? Harry, por favor, não force a barra. Não, não estou enganado. Tampouco me enganei ontem, quando vi a cara do Valer. Passei a noite pensando nessa situação, e eis a minha sugestão. Vou ser um bom menino, vou assumir o trabalho. E, quando eu terminar, você vai me ceder 2 investigadores em tempo integral durante 2 meses e acesso total a todos os nossos bancos de dados. Do que você está falando? Você sabe do que eu estou falando. Se tem a ver com o estupro da sua irmã. Sinto muito, mas vou ter que dizer não, Harry. O caso foi encerrado. Lembro, chefe. Eu me lembro muito bem do relatório que dizia que, como ela tem síndrome de Down, havia a possibilidade de ter inventado o estupro para esconder o fato de que estaria grávida em decorrência de uma relação casual. De fato, lembro sim. Não havia nada de concreto. Minha irmã não estava escondendo nada. Meu Deus, eu fui até o apartamento dela em Soul e encontrei, no cesto de roupa suja do banheiro, o sutiã encharcado de sangue. O sujeito ameaçou arrancar os mamilos dela. Minha irmã ficou apavorada. Acha que todo mundo é igual a ela. Quando um cara de terno a convidou para almoçar e perguntou se não gostaria de ver um filme no quarto de hotel dele, ela simplesmente pensou que ele estava sendo gentil. E, mesmo que ela se lembrasse do número do quarto, o lugar já teria sido aspirado e limpo, e a roupa de cama trocada mais de 20 vezes depois de ela ter sido estuprada ali. Não haveria mesmo nada muito concreto como prova. Ninguém se lembra de ter visto um lençol com manchas de sangue. Já trabalhei em hotel, Blair. Você ficaria surpreso com a quantidade de lençóis manchados de sangue que se troca em um intervalo de algumas semanas. Porra, as pessoas sangram o tempo inteiro. Blair balançou a cabeça, decidido. Desculpe, você já teve sua chance de provar isso, Harry. Não foi suficiente, chefe. Não foi suficiente. Nunca é suficiente. Mas uma hora o caso precisa ser encerrado. Com os recursos que temos. Certo, me dê carta branca. Por 1 mês. Blair de repente levantou a cabeça, um olho fechado. Harry viu que tinha conseguido convencê-lo. Seu filho da mãe. Você queria pegar o serviço o tempo todo, né? Mas antes precisava barganhar um pouco. Harry fez um beicinho e balançou a cabeça negativamente. Blair olhou pela janela e soltou um suspiro. Tudo bem, Harry, vou ver o que posso fazer. Mas, se você pisar na bola, vou ser obrigado a tomar algumas decisões que, segundo algumas pessoas na corporação, já deveriam ter sido tomadas há muito tempo. E você sabe o que isso quer dizer, não sabe? Levar um pé na bunda, chefe. Harry sorriu. Qual é o trabalho? Espero que seu terno de verão esteja limpo e que você se lembre de onde colocou seu passaporte. Seu avião parte daqui a 12 horas para bem longe daqui. Quanto mais longe, melhor. Harry estava sentado em uma cadeira junto à porta, no intransitável apartamento da irmã em Soul. Ela estava sentada perto da janela, observando os flocos de neve que caíam à luz do poste da rua, lá embaixo. Fungou algumas vezes. Como estava de costas, Harry não podia ver se era por causa de um resfriado ou porque ele ia viajar. Fazia 2 anos que ela morava no abrigo. Diante das circunstâncias, vinha conseguindo administrar sua vida razoavelmente bem. Depois do estupro e do aborto, Harry tinha levado algumas roupas, uma necessaire com alguns itens pessoais e se mudará para o apartamento no abrigo, mas não havia demorado muito para sua irmã dar um basta na situação. Ela já era adulta agora. Logo estarei de volta. Quando? Estava tão próxima da janela que sua respiração se condensava e desenhava uma rosa no vidro sempre que ela falava. Harry foi se sentar atrás da irmã e pousou uma das mãos nas costas dela. Pelo leve tremor que sentiu ao toque, ele pôde ver que ela estava prestes a cair no choro. Volto assim que pegar os bandidos. Você está indo atrás do... Não, não dele. Vou pegá-lo depois. Você já falou com o papai hoje? Ela fez que não com a cabeça. Harry soltou um suspiro. Se ele não ligar, quero que você ligue para ele. Pode fazer isso por mim? O papai nunca fala nada, sussurrou ela. Ele está triste porque a mamãe morreu. Mas já faz tanto tempo. É por isso que está na hora de a gente fazer ele voltar a falar. E você precisa me ajudar. Você vai fazer isso. Vai?
Ela se virou sem dizer uma palavra, abraçou o irmão e enterrou a cabeça no pescoço dele. Ele acariciou o cabelo dela e sentiu a camisa ficando úmida. A mala estava pronta. Harry tinha ligado para Sally Aune para contar que viajaria para Bangkok a trabalho. Aune não tivera muito a dizer em resposta, e Harry tampouco sabia por que havia ligado. Talvez porque fosse bom avisar alguém que poderia sentir sua falta. Harry descartou a ideia não muito brilhante de telefonar para o pessoal do CDS. Tome as injeções de vitamina B que eu dei a você, aconselhara Aune. Para que elas servem? Facilitam a vida, caso você pretenda se manter sóbrio. Novos ares, Harry. Pode ser um bom começo, sabe? Vou pensar. Só pensar não adianta, Harry. Eu sei. É por isso que eu não preciso das injeções. Encostado no muro, um dos rapazes do albergue que ficava mais adiante na rua tremia em sua jaqueta jeans justa e tragava um cigarro, vendo Harry colocar a mala no porta-malas do táxi. Dando fora. Aham. Pro sul, Bangkok. Sozinho? Isso aí. Nem precisa dizer mais nada. Ergueu o polegar para Harry e deu uma piscadela. Harry pegou o bilhete de embarque com o atendente atrás do balcão de cheque e se virou. Harry Ho? O sujeito com óculos de armação de aço fitava com um sorriso triste. E você é? Dag Fintorus, do Ministério das Relações Exteriores. Queríamos desejar boa sorte e ter certeza de que você entendeu que se trata de um trabalho delicado. Afinal de contas, foi tudo tão repentino. Agradeço a preocupação. Já entendi que meu trabalho é descobrir um assassino sem fazer muito alarde. Blair me deu instruções quanto a isso. Ótimo. Discrição é fundamental. Não confie em ninguém. Nem mesmo em funcionários que se apresentem como estando a serviço do Ministério. Podem ser gente do Dagbladet, por exemplo. Torus abriu a boca, como se esboçasse um sorriso, mas Harry notou que ele falava sério. Os repórteres do Dagbladet não têm crachá do Ministério e Torus. Nem usam paletó em pleno janeiro. A propósito, vi nos relatórios que você é meu contato no Ministério. Torus assentiu, então projetou o queixo para frente e passou a falar baixo. Seu avião vai decolar daqui a pouco, por isso não vou detê-lo por mais tempo. Só preciso ouvir o que tenho a dizer. Tirou as mãos dos bolsos do paletó e as entrelaçou à frente do corpo. Qual é a sua idade? 33? 34? Você ainda tem uma carreira inteira pela frente. Andei fazendo minhas próprias investigações. Como pode ver, você é talentoso e tem gente no alto escalão que claramente gosta de você, que protege você. Isso não precisa mudar enquanto as coisas continuarem indo bem. Mas não é preciso muito para que um dia você caia do cavalo. Fácil. Leve junto seus parceiros. E aí se dá conta de que esses supostos amigos de repente sumiram do mapa. Então tente manter os pés bem firmes no chão. Para o bem de todos. Ouça o conselho bem intencionado de um patinador de gelo veterano. Torus tinha um sorriso nos lábios, mas seus olhos analisavam Harry atentamente. Sabe de uma coisa, Sempre que venho ao aeroporto de Fornebu, tenho essa sensação deprimente de que alguma coisa está acabando. De que algo está acabando e algo novo começando. Sério? Falou Harry, pensando se teria tempo de tomar uma cerveja antes do embarque. Bem, de vez em quando isso pode ser bom. Um novo começo, quero dizer. Vamos torcer para que seja, disse Torus. Vamos torcer para que seja assim. Parte 2. Capítulo 5. Sexta-feira, 10 de janeiro. Harry Ho ajeitou os óculos escuros e olhou para a fila de táxis do lado de fora do aeroporto internacional Don Mueang. Tinha a sensação de que havia acabado de entrar em um banheiro e alguém tinha ligado o chuveiro com água escaldante. Sabia que o segredo para lidar com altos níveis de umidade era ignorar o desconforto. Deixar o suor escorrer e pensar em outra coisa. Pior ainda era a claridade. Penetrava o plástico barato dos óculos escuros e entrava nos olhos alcoolizados, aumentando a dor de cabeça que até ali não passará de um leve latejar nas têmporas. Taxímetro ou 250 bar. Senhor? Harry tentou se concentrar no que o taxista estava dizendo. O voo tinha sido um inferno. Na livraria do aeroporto de Zurique só encontrara livros em alemão, e no avião tivera de assistir a Free Willy 2. Pode ser no taxímetro, respondeu Harry. Ao lado dele, um dinamarquês tagarela, que havia decidido fazer vista grossa para o fato de Harry estar bêbado, passou a despejar conselhos sobre como evitar que passassem a perna na Tailândia, claramente um tema inesgotável. Devia achar que os noruegueses eram sujeitos encantadoramente ingênuos que todo dinamarquês tinha por dever protegê-los de aproveitadores. Você tem que pechinchar tudo, dizia ele. A ideia é essa, entende? E se eu não fizer isso, vai ferrar com tudo. Como assim? Vai contribuir para o aumento dos preços, e isso tornará a Tailândia mais cara para todo mundo. Harry deu uma boa olhada no sujeito, que usava uma camisa bege da Marlboro e sandálias de couro novas, e decidiu beber um pouco mais. Suraz Agrode, 111, falou Harry. O motorista sorriu. Colocou a mala no porta-malas e segurou a porta de trás para ele, que entrou no carro e reparou no volante do lado direito. Na Noruega, a gente se queixa dos ingleses por insistirem em andar pela esquerda, comentou Harry enquanto seguiam pela rodovia. Mas recentemente fiquei sabendo que há muito mais pessoas no mundo que se sentam do lado direito para dirigir do que eu imaginava. Sabe por quê? O motorista deu uma olhada pelo retrovisor, abrindo ainda mais o sorriso.
Surazak Road, certo? Porque na Índia os carros andam na mão inglesa, murmurou Harry, aliviado ao ver que a rodovia cortava em linha reta, feita uma flecha cinza, a paisagem de arranha-céu sob o nevoeiro. Sentia que bastariam algumas curvas para fazê-lo vomitar a omelete das e sair no banco de trás. Porque o taxímetro não está ligado. Surazak Road, 500 ba, certo? Harry se recostou no banco e olhou para o céu. Bom, apenas ergueu os olhos, pois não havia céu para ser visto, só uma abóbada nevoada iluminada por um sol que ele tampouco conseguia ver. Bangkok, a cidade dos anjos. Os anjos usavam máscaras, cortavam o ar com uma faca e tentavam se lembrar de qual era o céu em tempos passados. Ele devia ter adormecido, pois, quando abriu os olhos, o carro estava parado. Endireitou-se no banco e viu que estavam cercados de veículos. Lojinhas, oficinas se espremiam ao longo da calçada abarrotada. Todos ali pareciam saber para onde estavam indo, e estavam com pressa de chegar. O motorista havia aberto uma janela, e uma cacofonia de ruídos urbanos agora se misturava ao som do rádio. Dentro do carro escaldante, o cheiro era de escapamento e suor. Engarrafamento? O motorista fez que não com a cabeça e sorriu. Harry rangeu os dentes. O que ele tinha lido em algum lugar? Algo sobre todo o chumbo que a gente inala e que vai parar, mais cedo ou mais tarde, no cérebro, e causa perda de memória. Ou seria psicose? Como que por milagre? O trânsito voltou a fluir de repente, e motos e lambretas chamearam ao redor do táxi como abelhas furiosas, atravessando os cruzamentos sem o menor respeito à vida ou à integridade física. Harry contou 4 acidentes evitados por um triz. Incrível não ter acidentes por aqui, disse para quebrar o silêncio. O motorista o fitou pelo retrovisor e sorriu. Tem acidentes. Muitos. Quando enfim chegaram à delegacia na Surazak Road, Harry já tinha decidido. Não gostava daquela cidade. Pretendia prender a respiração, cumprir sua tarefa e pegar o primeiro, não necessariamente melhor, avião de volta para Oslo. Na delegacia, Harry recebeu as boas-vindas de um jovem policial que se apresentou como Nho. Corpo esbelto, cabelo curto e um rosto franco e amistoso. Harry sabia que aquela expressão mudaria em poucos anos. O elevador estava cheio e fedia. Entrar nele era como ser enfiado em um saco de roupas de ginástica suadas. Harry era muito mais alto que os demais. Um sujeito olhou para o norueguês e riu, impressionado. Outro fez uma pergunta para Yor. Em seguida, dirigiu-se a Harry. Noruega. Terra de... como ele chama mesmo. Por favor, me ajuda a lembrar. Harry sorriu e tentou fazer um gesto de desculpas, mas não havia espaço. Isso, bem famoso. Insistiu o homem. Ibsen? Tentou Harry. Nansen? Não, mais famoso. Ansum? Grieg? Não. O sujeito os acompanhou com um olhar severo quando eles saíram do elevador no 4º andar. Bem-vindo a Bangkok, Harry. O chefe de polícia era baixo e moreno, e era evidente que tinha decidido dar uma demonstração de que o pessoal na Tailândia sabia como cumprimentar a maneira ocidental. Apertou a mão de Harry, chacoalhando-a com entusiasmo e um sorriso radiante. Desculpe por não termos ido buscá-lo no aeroporto, mas o trânsito em Bangkok. Apontou para a janela atrás de si. Não é longe, mas... Entendo, senhor, respondeu Harry. A embaixada me disse a mesma coisa. Os 2 homens se encararam no silêncio que se seguiu. O chefe de polícia sorriu. Ouviram uma batida à porta. Entra. Uma cabeça raspada apareceu na fresta da porta. Pode entrar, Crumley. O detetive norueguês chegou. O detetive. A cabeça ganhou um corpo, e Harry precisou piscar 2 vezes para ter certeza de que não estava tendo uma alucinação. Liz Crumley tinha ombros largos, era quase da altura dele. A cabeça careca exibia uma mandíbula pronunciada, 2 olhos intensamente azuis e uma boca que mais parecia um risco fino. O uniforme consistia em uma camisa azul clara, tênis enormes da Nike e uma saia. Liz Crumley, inspetor aqui da Homicídios, apresentou o chefe de polícia. Ouvi falar que você é um grande investigador, Harry, disse ela com um escancarado sotaque americano. Parou diante de Harry, com a mão nos quadris. Bom, não sei se é bem assim, não é? Você deve ser muito bom para mandarem você resolver um caso do outro lado do mundo, não acha? Imagino que sim. Harry semicerrou os olhos. Tudo de que não precisava naquele momento era de uma mulher tão direta e assertiva. Estou aqui para ajudar. Isso se eu puder ajudar, disse ele, forçando o sorriso. Então talvez seja o caso de se manter sóbrio, né, Harry? O chefe de polícia, atrás dela, soltou uma risada alta e esganiçada. Eles são assim, continuou a mulher em alto e bom som, como se o chefe de polícia não estivesse ali. Fazem tudo o que podem para evitar constrangimentos a quem quer que seja. É o que ele está tentando fazer por você agora, Harry, fingindo que o que eu disse era só uma brincadeira. Mas não era. Sou responsável pelos homicídios aqui. Quando não gosto de alguma coisa, falo mesmo. Isso é considerado falta de educação neste país, mas já mantém essa prática há 10 anos. Harry fechou os olhos. Pela cor do seu rosto, vejo que está constrangido, mas um investigador bêbado não me serve de nada, e tenho certeza de que você sabe disso. Volte amanhã. Vou ver alguém para levá-lo ao seu apartamento. Harry fez que não com a cabeça e pigarreou. Medo de avião. Como é? Morro de medo de avião. Alguns gins tônicas ajudam. Se meu rosto está vermelho, é porque o álcool está começando a evaporar pelos poros. Liz Crumley ficou um bom tempo encarando. Então coçou a cabeça reluzente. Sinto ouvir isso, detetive.
Está sofrendo muito com os efeitos do jet lag? Estou de olhos bem abertos. Que bom. Chegou bem a tempo de repassarmos rapidamente as conclusões da perícia. Paramos em seu apartamento no caminho até a cena do crime. Aquela ali é sua mesa de trabalho. Tem alguém ocupando a mesa? Observou Harry. Não essa. Aquela. Ali? Harry identificou uma cadeira espremida diante de uma longa mesa com pessoas sentadas umas ao lado das outras. O espaço da mesa que lhe era destinado não comportava mais do que um bloco de notas e um telefone. Vou ver se consigo algo melhor, caso sua estada por aqui se estenda. Espero sinceramente que isso não aconteça, murmurou Harry. A inspetora convocou todos para a sala de reuniões. Mais precisamente, Nho, Sontono, um rapaz com cara de bebê e expressão séria, e Hanson, o investigador mais antigo do departamento. Hanson sentou-se à mesa de reunião aparentemente imerso na leitura de seu jornal, mas ainda assim fez alguns comentários ocasionais em tailandês, os quais Liz anotava meticulosamente em seu caderninho de capa preta. Certo, disse ela, fechando o caderninho. Nós 5 vamos tentar desvendar esse caso. Como temos um colega norueguês na equipe, a partir de agora, nossa comunicação será sempre em inglês. Hanson é nosso homem na perícia. É com você agora. Hanson dobrou o jornal cuidadosamente e pigarreou. Seus cabelos areavam, e ele sempre usava os óculos na ponta do nariz, atados a um cordão no pescoço. Para Harry, sua figura lembrava um professor fatigado observando ao redor com expressão sarcástica e levemente paternal. Falei com Supavade, da perícia. Como era de esperar, encontraram um monte de impressões digitais no quarto do hotel, mas nenhuma que pertencesse à vítima. As demais digitais não haviam sido identificadas. E não vai ser tarefa fácil, acrescentou Hanson. Ainda que a clientela do hotel não seja muito numerosa, deve ter impressões digitais de pelo menos umas 100 pessoas lá. Não encontraram nada na maçaneta da porta. Quis saber, Harry? Temo que encontraram coisas até demais. E nada conclusivo. Liz pôs os pés calçados com tênis Nike em cima da mesa. Moniz provavelmente foi direto para a cama. Não tinha por que perambular pelo quarto e deixar rastros por toda parte. Pelo menos 2 pessoas tocaram na maçaneta da porta depois do assassinato. Jin, a prostituta, e Wang, o proprietário do hotel. Ela assentiu para Hanson, que voltou ao jornal. A necropsia revelou que pressupomos desde o início, que o embaixador foi morto com a faca. A arma perfurou o pulmão esquerdo, em seguida, o coração, fazendo o pericárdio se encher de sangue. Tamponamento cardíaco, interveio Harry. Como é? É como isso se chama. Mais ou menos como colocar um algodão em um sino. O coração não consegue mais bater e se afoga no próprio sangue. Liz fez uma careta. Certo, vamos deixar de lado o relatório da perícia por enquanto e dar uma olhada na cena do crime. Harry, daremos um tempo para você se acomodar. Em seguida, vamos buscá-lo para irmos ao hotel. No elevador lotado, Harry ouviu uma voz conhecida. Lembrei. Sou Jair. Harry ergueu a cabeça e sorriu, assentindo. Então aquele era o norueguês mais famoso do mundo. Um jogador de futebol, atacante reserva em um time de uma cidade industrial da Inglaterra, superava todos os exploradores, pintores e escritores. Parando para pensar, Harry concluiu que o sujeito provavelmente tinha razão. O apartamento arranjado pela embaixada ficava em um complexo elegante em frente ao Shangri-La Hotel. Era pequeno e espartano, mas tinha banheiro, um ventilador ao lado da cama e vista para o extenso e turvo rio Chao Phraya. Harry parou junto à janela. Barcos compridos e estreitos de madeira cruzavam o rio, remexendo a água suja atrás de si com suas hélices propulsoras. Na margem oposta, novos hotéis e lojas de departamentos se agigantavam sobre uma massa disforme de casas de tijolos brancos. Era difícil ter noção da extensão da cidade, que desaparecia atrás de uma névoa de tom dourado encardido sempre que alguém tentava olhar além de alguns quarteirões, mas Harry presumiu que fosse grande. Muito grande. Abriu uma das janelas e um rugido veio da rua. Tinha perdido os tampões de ouvido das sair no elevador, e só agora percebia o quanto era ensurdecedor o ruído da cidade. Dali conseguia enxergar a viatura de Liz Crumley estacionada junto à calçada lá embaixo, do tamanho de um carrinho de brinquedo. Abriu uma lata de cerveja quente que tinha trazido do avião e confirmou, com prazer, que uma singa não era tão ruim quanto as cervejas norueguesas. Agora o restante do dia parecia mais suportável. Capítulo 6. Sexta-feira, 10 de janeiro. A inspetora esqueceu a mão na buzina do Jeep Toyota. Essa não é maneira tailandesa de fazer as coisas. Ela riu. Não funciona. Se a gente buzina, eles não deixam passar. Tem algo a ver com o budismo. Mas não consigo resistir. Pelo amor de Deus, eu venho dos Estados Unidos. Liz buzinou de novo, e os motoristas em volta fizeram questão de olhar para o outro lado. Então ele continua lá, no quarto do hotel? Quis saber Harry, abafando um bocejo. Ordens do alto escalão. Em geral, a gente faz a necropsia o mais rápido possível e manda para cremação no dia seguinte, mas queriam que você visse o corpo antes. Não me pergunte por quê. Sou um grande investigador, ou você já se esqueceu disso? Ela olhou de soslaio para Harry e percebeu que havia um trecho de pista livre. Pisou fundo. Nem comece com as gracinhas. Não pense que todo mundo aqui vai achar você o máximo só porque é um fara. Muito pelo contrário. Fara? Branquelo.
Grego, meio depreciativo, meio neutro, tudo depende de como se usa a palavra. Só lembre que não há nada de errado com a autoestima dos tailandeses, mesmo se eles tratarem você com educação. Para sua sorte, Sontorno e Nho estão de serviço hoje. Com certeza você conseguirá impressioná-los. Para o seu bem, espero que sim. Por quê? Se fizer papel de bobo, você pode ter sérias dificuldades de trabalhar com o pessoal do departamento. Tive a impressão de que era você quem comandava o departamento. Isso é o que eu acho. Tinham pegado a rodovia. Ignorando os protestos do motor, Liz mantinha o pé fundo no acelerador. Já começava a escurecer, e a oeste um sol vermelho cereja se punha entre os arranha-céus. A poluição pelo menos serve para nos proporcionar esses belos poentes, comentou ela em resposta aos pensamentos de Harry. Fale sobre a prostituição aqui, pediu Harry. É uma praga quase tão grande quanto o trânsito. Já percebi. Mas o que tem mais saída aqui, como funciona? É prostituição de rua tradicional, com cafetões, bordéis comuns, ou há também prostitutas autônomas. E elas vão aos bares, fazem strip, colocam anúncios no classificado do jornal, encontram clientes em shoppings, tudo isso e mais um pouco. Se algo relacionado à prostituição não foi tentado em Bangkok, é porque ainda não existe. Mas a maioria trabalha em inferninhos, onde dançam e tentam persuadir os clientes a consumir mais bebida. E, claro, ficam com uma porcentagem. O dono do bar não assume nenhuma responsabilidade pelas meninas, apenas fornece a elas a vitrine onde se colocar à venda e, em troca, elas concordam em ficar no bar até fechar. Quando um cliente quer sair com uma das meninas, é obrigado a comprar a liberdade dela pelo resto da noite. O dono do bar embolsa o dinheiro, mas a moça, na maioria das vezes, sai satisfeita por não ter que passar a noite toda se contorcendo em cima do palco. Parece ser um grande negócio para o dono do bar. Uma vez que o tempo da moça tenha sido comprado, tudo que ela faturar fora dali vai direto para o próprio bolso. A moça que encontrou o corpo do embaixador trabalha em um desses bares? Sim, em um dos inferninhos da King Crown, em Patton. Sabemos também que o proprietário do hotel gerencia uma espécie de serviço customizado para clientes estrangeiros com gostos específicos. Mas fazer a moça falar vai ser muito difícil, porque na verdade a prostituição é ilegal na Tailândia. Até agora, tudo o que ela disse é que estava hospedada no hotel e se enganou de porta. Liz explicou que Ati Moniz provavelmente tinha chamado a garota quando chegará ao hotel, mas o recepcionista, que também era o proprietário, negava ter feito qualquer outra coisa além de alugar o quarto. Chegamos. Liz estacionou em frente a um prédio baixo de tijolos brancos. Os melhores bordéis de Bangkok parecem ter um fraco por nomes gregos, comentou sarcasticamente a inspetora, descendo do carro. Harry ergueu os olhos e viu um grande letreiro em neon anunciando o nome do hotel, Olympus. O M piscava de vez em quando, ao passo que o L tinha apagado de vez, dando a lugar a uma melancolia que lembrou Harry dos restaurantes suburbanos da Noruega. O hotel era idêntico a seus similares americanos de beira de estrada, com uma série de quartos duplos em volta de um pátio, uma vaga de estacionamento diante de cada um. Ao longo da parede havia uma varanda na qual os hóspedes podiam se acomodar em cadeiras de vime cinzenta, desestragadas pela exposição à chuva. Lugar bacana. Você pode não acreditar, mas, quando foi construído, durante a Guerra do Vietnã, isso aqui era um dos lugares mais animados da cidade. Foi construído para os soldados americanos que apareciam aqui em RR. RR? Repouso e Recuperação. Popularmente conhecido como CC, Coito e Chapação. Os rapazes eram trazidos de avião, de Saigon para uma licença de 2 dias. A indústria do sexo no país não seria o que é hoje se não fossem os militares americanos. Uma das ruas aqui até foi oficialmente batizada de Soy Cowboy. E por que não ficavam por lá mesmo? Isso aqui é quase uma área rural. Os soldados que tinham mais saudade de casa preferiam trepar totalmente à maneira americana, em um carro ou em um quarto de hotel de beira de estrada. Foi para isso que construíram esse aqui. Os rapazes podiam alugar carros americanos no estacionamento. Tinha até cerveja americana nos frigobares. Uau! Como você sabe de tudo isso? Minha mãe me contou. Harry se virou para Liz, mas, mesmo com as letras que ainda funcionavam no letreiro do Olympus, lançando uma luz neon azulada sobre o crânio exposto da mulher, estava escuro demais para que ele conseguisse captar a expressão da policial. Ela colocou um boné antes de entrar na recepção. O quarto tinha uma decoração simples, mas o carpete cinzento de tão sujo já havia visto dias melhores. Harry estremeceu. Não por causa do paletó amarelo que tornava supérfluo qualquer outro procedimento de identificação do corpo. Só um integrante do Partido Democrata Cristão e do Partido Progressista usaria voluntariamente um paletó daqueles. Tampouco por causa da faca com ornamentos orientais que prendera o paletó às costas do embaixador e o deixava largo nos ombros, conferindo-lhe um aspecto desagradável. Estremeceu simplesmente devido à temperatura congelante do quarto. Liz explicará que, como a vida útil dos corpos sob aquele clima era muito curta e eles haviam recebido informação de que esperariam no mínimo 48 horas pelo detetive norueguês, decidiram ligar no máximo tanto o ar-condicionado quanto o ventilador do aposento. As moscas, ainda assim, não davam trégua, e um enxame delas levantou voo quando Nho e Sontorno cuidadosamente rolaram o corpo, deitando de costas. Os olhos vidrados de Ati Moniz estavam voltados para baixo, como se tentasse enxergar os bicos de seus sapatos eco. A franja pueril fazia o embaixador parecer ter menos idade do que os seus 52 anos. Caída na testa e descolorida de sol, ainda parecia vivaz. Esposa e filha adolescente, comentou Harry. Uma das duas veio ver o corpo. Não.
Informamos a embaixada da Noruega, e eles disseram que avisariam a família. Até agora a ordem foi apenas não deixar ninguém entrar. Apareceu alguém da embaixada, a encarregada de negócios. Não lembro o nome. Tonge Vig? Isso. Manteve a compostura até o momento em que a gente virou o corpo para a identificação. Harry fitou o embaixador. Teria sido um homem atraente? Um homem que, apesar do paletó horroroso e de uns pneuzinhos, era capaz de fazer bater mais forte o coração de uma jovem encarregada de negócios. A pele bronzeada tinha assumido um aspecto amarelado, e a língua azulada parecia tentar abrir caminho por entre os dentes. Harry se sentou em uma cadeira e olhou ao redor. A aparência de uma pessoa morta muda rapidamente, e ele já vira corpos suficientes para saber que não conseguia descobrir muita coisa apenas olhando para eles. Atli Molnies tinha levado consigo qualquer segredo que sua personalidade pudesse revelar, e tudo que estava ali era uma casca vazia e abandonada. Harry pegou uma cadeira e colocou-a mais perto da cama. Os dois jovens policiais se aproximaram dele. O que você consegue ver aí? Quis saber, Liz. Vejo um norueguês depravado que por acaso era embaixador e, portanto, precisa ter a reputação protegida em nome do rei da nação. A inspetora ergueu os olhos, surpresa, e examinou Harry mais atentamente. Não tem ar-condicionado que disfarce esse fedor, reclamou ele. Mas isso é problema meu. Quanto a esse cara aqui, Harry apertou a mandíbula do sujeito. É rigor mortis. Ele está rígido, mas essa rigidez começa a ceder depois de 3 dias, o que é normal. Apesar da língua azulada, a faca sugere que não houve asfixia, mas isso precisa ser verificado. Já foi, respondeu Liz. O embaixador tinha bebido vinho tinto. Harry murmurou alguma coisa. Molnies saiu de seu escritório na hora do almoço, continuou a inspetora, e já eram quase 11 da noite quando a moça o encontrou aqui. Nosso perito diz que a morte ocorreu entre 4 da tarde e 10 da noite, o que dá uma ideia mais precisa da hora do crime. Entre 4 e 10? É um intervalo de 6 horas. Correto, detetive. Liz cruzou os braços. Bom, em Oslo, geralmente a hora da morte é estimada dentro de uma margem de 20 minutos para mais ou para menos, no caso de corpos que são encontrados depois de algumas horas. Isso é porque você vive no Polo Norte. Aqui, a 35 graus, a temperatura de um corpo não cai muito. A hora da morte é calculada pelo rigor mortis, por isso é apenas aproximada. E quanto aos sinais de livor mortis, depois de cerca de 3 horas, era para ocorrer descoloração. Sinto muito. Como você pode ver, o embaixador curtia pegar um bronzeado, de modo que a gente não tem como afirmar a hora da morte a partir daí. Harry correu o dedo indicador pelo tecido do paletó no local onde a faca estava cravada. Um resíduo cinzento, parecido com vaselina, acumulou-se em sua unha. O que é isso? É evidente que a faca foi lubrificada. Mandamos amostras para análise. Harry revistou os bolsos do morto e tirou deles uma carteira marrom surrada. Continha uma nota de 500 ba, uma credencial do ministério e a foto de uma menina sorridente no que parecia ser uma cama de hospital. Vocês encontraram mais alguma coisa com ele? Nadinha. Liz tinha tirado o boné e procurava espantar as moscas com ele. Verificamos o corpo e deixamos ele aí. Harry afrouxou o cinto do morto, baixou as calças dele e voltou a virá-lo de barriga para baixo. Em seguida, levantou o paletó e a camisa. Veja, escorreu um pouco de sangue pelas costas. Suspendeu o elástico da cueca Dovre, e por entre as nádegas também. O que significa que ele não foi golpeado deitado na cama. Estava de pé. Medindo a profundidade e o ângulo da facada dá para calcular a altura do assassino. Isso supondo que ele ou ela estivesse na mesma altura da vítima quando atacou, acrescentou Liz. Também é possível que o embaixador tenha sido esfaqueado no chão e que o sangue tenha escorrido enquanto ele era levado até a cama. Nesse caso haveria sangue no tapete, observou Harry. Ele puxou as calças de volta para cima, afivelou o cinto, virou-se para Liz e a encarou. E você nem precisaria fazer especulações sobre isso. Teria como saber com certeza. Seu pessoal da perícia teria encontrado fibras do carpete no terno inteiro, não? A inspetora sustentou o olhar, mas Harry percebeu que a havia desmascarado em seu pequeno teste. Ela assentiu e virou as costas para o cadáver. Um pouco de vitimologia revela um detalhe que talvez confirme que ele estava à espera de companhia feminina. Que detalhe? Está vendo o cinto? Antes de eu afrouxar, estava 2 furos mais apertado do que a marca que mostra em qual furo era normalmente usado. Homem de meia idade com barriga protuberante muitas vezes tentam disfarçá-la antes de encontros com mulheres mais jovens. Era difícil dizer se Harry havia causado alguma impressão nos colegas. Os policiais ficavam o tempo todo trocando o pé de apoio, e seus jovens rostos eram impassíveis. Liz roeu a unha e arrancou um pedaço dela. Em seguida, cuspiu por entre lábios franzidos. E aqui temos o frigobar. Harry abriu a porta da pequena geladeira. Cerveja Singa, mini garrafas de Johnnie Walker e Canadian Club. Nada parecia ter sido tocado. O que mais temos? Perguntou Harry aos 2 jovens policiais. Os rapazes trocaram olhares, então um deles apontou para o carro no estacionamento. O carro. Saíram do quarto e dirigiram-se ao Mercedes azul escuro que estava estacionado diante dele, pouco usado e com placas diplomáticas. Um dos policiais abriu a porta do motorista. A chave? Quis saber, Harry. Estava no bolso do paletó. O policial indicou o quarto de hotel com um movimento de cabeça. Digitais? O jovem olhou para a inspetora com uma expressão resignada. Ela tossiu. É claro que verificamos se havia impressões digitais na chave. A pergunta não era se vocês escolheram as impressões, mas o que encontraram.
Nenhuma além das dele. Caso contrário, você teria sido informado logo de cara. Harry mordeu a língua. Havia lixo espalhado nos bancos e no assoalho do Mercedes. Harry notou algumas revistas, fitas cassete, maços de cigarro vazios, uma lata de Coca-Cola e um par de sandálias. O que mais foi encontrado? Neo sacou uma lista e a leu em voz alta. Pare, falou Harry. Pode repetir esse último item? Bilhete de aposta em corridas de cavalos. Senhor, parece que o embaixador gostava de um jogo de azar de vez em quando, disse Liz. Um esporte bastante popular na Tailândia. E o que é isso? Debruçado sobre o banco do motorista, Harry apanhou uma pequena cápsula parcialmente oculta entre o regulador do assento e o tapete. O policial consultou a lista, mas logo desistiu de encontrar o item ali. Êxtase líquido é vendido em cápsulas como essa, informou Liz, aproximando-se para ver o objeto. Êxtase? Harry balançou a cabeça. Democratas cristãos de meia-idade podem até andar com prostitutas por aí, mas consumir êxtase? Isso não. Vamos ter que verificar, afirmou Liz. Harry podia ver na cara dela que não estava lá muito feliz por terem deixado a cápsula passar. Vamos dar uma olhada no porta-malas, sugeriu. O que o interior do carro tinha de bagunçado, o porta-malas tinha de limpo e arrumado. Um sujeito organizado, comentou Harry. As mulheres da família reinavam absolutas dentro do carro, mas ele mantinha o porta-malas fora do alcance delas. Uma caixa de ferramentas bem equipada reluzia à luz da lanterna de Liz. Tudo imaculado ali. Só o estuque na ponta de uma chave de fenda denunciava que já tinha sido usada. Mais um pouco de vitimologia. Tenho o palpite de que Molnes não era um sujeito prático. Essa caixa de ferramentas jamais chegou perto de um motor de carro. No máximo, a chave de fenda foi usada para pendurar um retrato de família. Um mosquito aplaudiu sua observação em seu ouvido. Harry espantou o inseto e, ao tocar a própria pele, sentiu-a úmida e fria. O calor não dera trégua, mesmo depois de o sol ter se posto. Agora o vento tinha cessado, e a impressão era de que a umidade subia do chão que pesavam e se condensava no ar a ponto de quase poder ser bebida. Ao lado do estepe estava o macaco, que aparentemente também nunca havia sido utilizado, e uma pasta fina, de couro marrom, do tipo que se esperaria encontrar no carro de um diplomata. O que há na pasta? Quis saber, Harry. Está lacrada, falou Liz. Como o carro é, oficialmente, uma extensão do território da embaixada e, portanto, fica fora da nossa jurisdição, não tentamos abri-lo. Mas agora que há um representante da Noruega presente, quem sabe? Sinto muito, não tenho status diplomático, respondeu Harry, tirando a pasta do porta-malas e colocando-a no chão. Mas posso afirmar que esse troço não está mais em território norueguês, então sugiro que vocês abram essa pasta enquanto vou à recepção falar com o dono do hotel. Harry cruzou o estacionamento a esmo. Seus pés estavam inchados por causa do voo. Sentia uma gota de suor escorrer por dentro da camisa e fazer cócegas. Estava desesperado por uma bebida. Tirando isso, a sensação de novamente estar cuidando de um caso sério não era tão ruim assim. Já fazia tempo desde a última missão para a qual havia sido designado. Reparou que o M do luminoso agora estava apagado. Wang Li, gerente, dizia o cartão de visitas que o sujeito atrás do balcão entregou a Harry, provavelmente como um recado sutil para que voltasse outro dia. O homem magricela e de camisa florida tinha olhos sonolentos e definitivamente parecia não querer conversa com Harry naquele momento. Começou a remexer em uma pilha de papéis, ao levantar a vista e perceber Harry ainda parado ali. Soltou um resmungo. Estou vendo que você é um homem ocupado, disse Harry. Portanto, sugiro que a gente resolva isso o mais rápido possível. Sei que sou estrangeiro aqui, que não sou do seu país. Tailandês não. Chinês. Foi o que Harry ouviu, acompanhado de outro resmungo. Bom, então você também é estrangeiro. A questão é que Harry ouviu alguns arquejos vindos de trás do balcão que talvez fossem um riso de escárnio. Fizeram o dono do hotel abrir a boca, de qualquer forma. Estrangeiro não. Chinês. Chinês faz Tailândia funcionar. Sem chinês, sem negócio. Certo? Você é um homem de negócios, Wang. Pois deixe eu fazer uma proposta. Você administra um bordel neste lugar e pode remexer o quanto quiser nessa papelada porque isso não muda nada. Wang negou com a cabeça. Firme. Prostituta não. Hotel. Aluga quarto. Relaxa. Só o que me interessa é o assassinato. Prender cafetões não é da minha alçada. A menos que eu quisesse fazer isso por conta própria. Por isso falei da proposta. Aqui na Tailândia ninguém fiscaliza gente como você, simplesmente porque são muitos. Tampouco adiantaria denunciá-lo para a polícia. Imagino que um envelope pardo com alguns pode fazer com que não seja incomodado. Daí você não estar amedrontado com a nossa presença. O dono do hotel voltou a negar com a cabeça. Dinheiro não. Ilegal. Harry sorriu. Da última vez que li algo a respeito disso, a Tailândia estava em terceiro lugar no ranking de países mais corruptos do mundo. Seja legal, por favor, e pare de me tratar como um idiota. Harry se certificou de que falava em voz baixa. Ameaças geralmente funcionam melhor quando feitas em tom neutro. O grande problema, para mim e para você, é que o cara encontrado morto naquele quarto era um diplomata do meu país. Se eu for obrigado a dizer, num relatório, que a suspeita é de que ele morreu num bordel, isso tudo vai se transformar de repente em uma questão política, e aí seus amigos da polícia não vão ter como ajudá-lo. Um caso desses obrigaria as autoridades a fechar este lugar e mandar você para a cadeia. Assim mostram o serviço, mostram que está mantendo a lei e a ordem, entende?
Era impossível ver naquele rosto inexpressivo se o tiro havia acertado seu alvo. Por outro lado, se meu relatório disser que a moça tinha combinado um encontro com o embaixador e que o hotel foi uma escolha aleatória, o homem encarou Harry. Piscou, semicerrando os olhos como se tivesse um cisco neles. Então virou as costas, afastou uma cortina que escondia a entrada de uma porta e fez sinal para que Harry o acompanhasse. Atrás da cortina havia uma salinha com uma mesa e 2 cadeiras, e Wang apontou uma delas para Harry sentar. Pousou uma xícara à frente do detetive e serviu chá de umbule. O aroma de menta era tão forte que os olhos de Harry arderam. Nenhuma das moças quer trabalhar enquanto tiver cadáver lá, disse Wang. Em quanto tempo dá para tirar? Homens de negócios são homens de negócios em qualquer lugar do mundo, pensou Harry, acendendo um cigarro. Depende do tempo que a gente levar para descobrir o que aconteceu aqui. Embaixador chegou aqui pelas 9 da noite e disse que queria quarto. Folheou o catálogo e falou que queria Jean, só precisava descansar antes. Era para avisar quando ela chegasse. Falei que tinha que pagar por hora mesmo assim. Ele disse tudo bem e pegou chave. Catálogo? Wang entregou a Harry algo que, de fato, se assemelhava a um catálogo. O investigador deu uma folheada. Havia fotos de moças tailandesas trajando figurinos diversos. Enfermeira, meia arrastão, espartilho de couro apertado e chicote, uniforme de colegial com tranças e até vestidas como policiais. Abaixo das fotos, sob o título Informações, idade, preço e experiência de cada uma. Harry notou que todas alegavam ter entre 18 e 22 anos. Os preços variavam de 1.000 a 3.000 ba, e aparentemente quase todas as moças tinham concluído um curso de idioma, se trabalhavam como enfermeiras. Ele estava sozinho? Quis saber Harry. Sim. Não havia ninguém mais no carro? Wang balançou a cabeça. Como pode ter tanta certeza disso? O Mercedes tem vidros fumê. E você? Sentado aqui. Geralmente vou lá fora verificar. Pode ter amigos junto. Aí tem que pagar quarto duplo. Entendi. Quarto duplo. Dobro do preço? Dobro não. Wang voltou a exibir os dentes. Mais barato dividir. E o que aconteceu depois? Não sei. Homem saiu com carro até quarto 120. Onde está agora? Fica no fundo, no escuro. Não consigo ver lá. Liguei para Jean. Ela veio e esperou. Passou um tempo, mandei ela ir até ele. E que fantasia ela estava usando? De motorista de bonde? Não. Wang folheou o catálogo até a última página e orgulhosamente exibiu a foto de uma moça tailandesa de vestido curto coberto de lantejoulas prateadas, patis brancos nos pés, sorriso amplo no rosto. Com os pés cruzados e os braços abertos, fazia uma mesura, como se tivesse acabado de executar um número bem-sucedido. O rosto era salpicado de sardas vermelhas. E essa aí é para ser? Indagou Harry, sem acreditar, lendo o nome sob a foto. Isso, ela mesma. Tonya Adin. A que matou outra moça americana. Bonita. Na verdade, acho que ela não. Jean faz essa também, se quiser. Não, obrigado, falou Harry. Faz muito sucesso, especialmente com americanos. Ela pode chorar, se você quiser. Wang fez um gesto simulando choro, os dedos percorrendo o rosto. Ela encontrou o embaixador no quarto com uma faca cravada nas costas. E depois disso, Jean correu para cá gritando. De patins? Wang encarou Harry com um olhar de reprovação. Patins entra quando calcinha sai. Harry admirou a praticidade do raciocínio e fez sinal para que o outro continuasse a história. Nada mais a dizer, detetive. A gente voltou lá e olhou o corpo de novo. Aí tranquei a porta do quarto e liguei para a polícia. Então, de acordo com Jean, a porta não estava trancada quando ela chegou ao quarto. Ela disse se estava entreaberta ou se só estava fechada, mas destrancada. Wang deu de ombros. Porta estava fechada, mas destrancada. Importante isso. Nunca se sabe. Você viu mais alguém perto do quarto naquela noite? Wang balançou a cabeça. E onde está o livro de registros? Perguntou Harry. Começava a ficar cansado. O dono do hotel pareceu despertar, erguendo a cabeça de súbito. Não tem livro de registros. Harry o encarou em silêncio. Não tem livro de registros, repetiu Wang. Por que ia precisar de um? Ninguém vem se tiver que dizer nome e endereço. Não sou idiota, Wang. Ninguém está dizendo que os clientes são registrados, mas você mantém uma lista, só por garantia. Figurões importantes aparecem de vez em quando, e pode ser uma boa ter um livro de registros na manga, caso algum dia surja qualquer problema, certo? O dono do hotel piscou feito um sapo. Não vá se fazer de difícil agora, Wang. Quem não tiver nada a ver com assassinato, não precisa temer, especialmente figuras públicas. Você tem minha palavra. Então, o livro, por favor. Tratava-se, na verdade, de um caderninho, e Harry examinou suas páginas preenchidas em letra miúda e caracteres tailandeses. Um dos meus colegas vai fazer uma cópia disso, informou. Os 3 policiais o esperavam ao lado do Mercedes. Os faróis estavam acesos, iluminando a pasta aberta no chão do pátio. Descobriram alguma coisa. Parece que o embaixador tinha predileções sexuais em comuns. Eu sei. Tonya Adin. Pra mim, isso é bizarro. Quando vamos poder falar com Jean? Amanhã. Ela está trabalhando hoje à noite. Harry parou diante da pasta. Detalhes das fotografias em preto e branco emergiam à luz amarelada dos faróis. Congelou. Evidentemente já tinha ouvido falar daquilo e até mesmo lido relatórios policiais, se conversado com colegas a respeito, mas era a primeira vez que Harry via uma criança sendo estuprada por um adulto.
Capítulo 7. Sexta-feira, 10 de janeiro. Seguiam de carro pela Sukhumvit Road, onde hotéis 3 estrelas, luxuosas mansões, barracos de madeira e telhado de zinco se espremiam uns ao lado dos outros. Harry não via nada disso. O olhar parecia fixo em um ponto bem à sua frente. O trânsito está melhor agora, comentou Liz. Ela deu um sorriso discreto. Desculpe, é que em Bangkok a gente fala sobre o trânsito do mesmo jeito que, em outros lugares, o pessoal comenta sobre o tempo. Você não precisa viver aqui muito tempo para descobrir por quê. O clima é sempre o mesmo desta época do ano até maio. Dependendo da monção, em algum momento no final do verão começa a chover. E aí é só aguaceiro durante 3 meses. A única coisa a dizer sobre o tempo é que está calor. E a gente fala isso o ano inteiro, mas não chega a ser o assunto mais interessante do mundo em uma conversa. Já o trânsito afeta nosso cotidiano em Bangkok mais do que qualquer maldito tufão. Nunca sei quanto tempo vou levar para chegar ao trabalho. Pode ser 40 minutos ou 4 horas. Há 10 anos, eram só 25 minutinhos. O que aconteceu desde então? Crescimento. Os últimos 20 anos foram um longo boom econômico. Os empregos estão aqui, então o pessoal do campo invade a cidade. Mais gente se deslocando para trabalhar toda manhã, mais bocas para alimentar e mais demanda por transporte. Os políticos prometem novas estradas, depois ficam só esfregando as mãos, satisfeitos, dizendo que está tudo bem. Mas certamente não dá para reclamar dos bons tempos. Não é que eu me ressinta de ver que as pessoas têm TV morando em barracos de bambu, mas o crescimento foi absurdamente rápido. Se quer saber minha opinião, crescer por crescer é a mesma lógica de um tumor canceroso. Às vezes quase chego a ficar feliz porque desaceleramos no ano passado. Dá para sentir o efeito disso no trânsito. Quer dizer que já foi pior? Com certeza. Olha para lá. Liz apontou para um descampado gigantesco onde havia centenas de betoneiras desenfileiradas. Há um ano, estava praticamente vazio, mas agora ninguém mais está construindo, de modo que a frota foi deixada ali, como você pode ver. E o pessoal só vai aos shoppings porque tem ar-condicionado, mas não compram nada. Seguiram em silêncio por um tempo. Quem você acha que está por trás dessa merda? Quis saber, Harry? Especuladores. Harry encarou sem entender. Estou falando das fotos. Foi a vez dela de encará-lo. Você não gostou nada daquilo, não é? Ele deu de ombros. Sou um cara intolerante. Não consigo deixar de pensar em pena de morte. A inspetora deu uma olhada no relógio. No caminho para o seu apartamento tem um restaurante. O que acha de um curso intensivo sobre comida tailandesa tradicional? Tudo bem, mas você não respondeu a pergunta. Quem está por trás das fotos? Harry, é provável que na Tailândia haja mais pervertidos por centímetro quadrado do que no resto do mundo inteiro. Gente que vem pra cá porque sabe que vai encontrar uma indústria do sexo que atende a todos os gostos. E estou falando de todos mesmo. Como vou saber quem está por trás de umas poucas fotos? Harry fez uma careta. Foi só uma pergunta. Não teve, uns anos atrás, o caso de um embaixador pedófilo? A gente desmantelou uma rede de abuso sexual infantil que envolvia uma série de pessoas ligadas ao serviço diplomático, entre elas o embaixador australiano. Bem constrangedor. Mas não pra polícia? Você está louco? Pra gente foi como ganhar a Copa do Mundo e um Oscar ao mesmo tempo. O primeiro-ministro enviou parabéns. O ministro do turismo ficou em êxtase e choveram condecorações nas nossas cabeças. É o tipo da coisa que tem grande impacto na credibilidade da corporação, sabe? Então que tal começarmos por aí? Não sei. Para começar, todo mundo que estava envolvido com aquela rede ou está atrás das grades ou acabou deportado. E não estou convencida de que as fotos tenham alguma coisa a ver com assassinato. Liz entrou em um estacionamento e foi direcionada por um manobrista a uma vaga em um espaço apertado entre 2 carros. Era impossível estacionar ali. Ela apertou um botão e o vidro elétrico das enormes janelas de ambos os lados emitia um zumbido enquanto baixava. Então ela engatou a ré e pisou no acelerador. Acho que não vai, Harry começou a dizer, mas a inspetora já havia estacionado. Os retrovisores laterais estremeceram. Como a gente vai sair do carro? Não faz bem se preocupar demais, inspetor. Usando os braços, Liz passou pela janela, apoiou um dos pés no para-brisa e saltou, aterrissando em frente ao jipe. Harry conseguiu fazer o mesmo com muita dificuldade. Você se acostuma, garantiu ela antes de sair andando. Tudo é apertado em Bangkok. E o rádio do carro? Harry olhou para trás, para janelas abertas e convidativas. Você acha que ainda vai estar aí quando a gente voltar? A inspetora mostrou o distintivo ao manobrista, que imediatamente teve um sobressalto e se impertigou. Vai sim. Nenhuma impressão digital na faca, disse Liz, estalando os lábios de satisfação. O sabor da SO com acento circunflexo mitã, espécie de salada de mamão papaya verde, não era tão esquisito quanto Harry tinha imaginado. Era bom, na verdade. E picante. A inspetora bebeu a espuma da cerveja ruidosamente. Harry passou os olhos pelos demais clientes, mas ninguém parecia tê-la ouvido, provavelmente porque fora abafada pela polca tocada por uma orquestra de cordas no palco ao fundo do salão, a qual, por sua vez, era abafada pelo barulho do trânsito lá fora. Harry decidiu que beberia 2 cervejas. Só. Podia comprar um engradado de 6 latas no caminho de volta ao apartamento. Os ornamentos no cabo da faca. Alguma pista. Eu achou que a origem pode ser uma das tribos do norte que habitam as montanhas da província de Xianhai ou outro lugar por ali. Algo a ver com as contas de vidro colorido incrustadas na peça. Ele não tem certeza, mas,
Em todo caso, não é uma faca comum que pode ser comprada nas lojas daqui. Por isso estamos enviando a arma amanhã mesmo para um professor de História da Arte do Museu Benjamin Boffitt. O cara sabe tudo de facas antigas. Liz fez um sinal para o garçom, que se aproximou com uma sopeira e o serviu de um caldo fumegante de cocô. Cuidado com as coisinhas brancas. E com as vermelhas. Ardem pra caramba, avisou ela, apontando com uma colher. Ah, e fica de olho nas verdes também. Desconfiado, Harry olhou para as diversas substâncias que boiavam na tigela à sua frente. Tem alguma coisa aqui que eu possa comer? É tranquilo comer as raízes de galanga. Você tem alguma teoria? Perguntou Harry, falando alto para abafar o ruído da inspetora sugando o caldo. Sobre quem pode ser o assassino. Sim, claro. Um monte delas. Em primeiro lugar, pode ser a prostituta. Ou o dono do hotel. Ou ambos. E qual teria sido o motivo? Dinheiro. Mones tinha 500 bar na carteira. Simone sacou a carteira na recepção e Wang viu que havia um pouco de dinheiro nela, o que é bem provável. Pode não ter resistido à tentação. Ele não tinha como saber que o sujeito era diplomata e que a coisa ia se complicar desse jeito. Liz manteve o garfo no ar e se inclinou para frente, animada. Eles esperam até o embaixador ir pro quarto, batem na porta e enfiam a faca nele quando ele vira de costas. Mones cai de bruços na cama. Eles esvaziam a carteira, mas deixam aqueles 500 para evitar que pareça um roubo. Aí esperam 3 horas e chamam a polícia. Wang conta com algum amigo que ele deve ter na polícia para garantir que tudo corra sem problemas. Não há um motivo nem suspeitos, e todo mundo sempre está louco para varrer um incidente envolvendo prostituição para debaixo do tapete. Próximo caso. Harry de repente arregalou os olhos. Pegou o copo de cerveja e o levou à boca. Lee sorriu. Uma das vermelhas? O investigador recuperou o fôlego. A teoria não é ruim, inspetora, mas tem uma falha, disse Harry, a voz rouca. Liz franziu a testa. Qual? Wang mantém um livro de registros particular, provavelmente cheio de nomes de políticos e funcionários do governo. Ali ele registra cada visita, com data e hora, para ter com que se defender, se alguém resolver criar caso com seu estabelecimento. Mas ele não pede a identidade dos clientes, não tem como fazer isso. Então, quando surge um hóspede que ele não conhece, ele vai até o lado de fora sob o pretexto de se certificar de que não tem mais ninguém no carro para descobrir quem é o sujeito. Agora me perdi. Wang anota a placa do carro. Mais tarde, faz uma consulta no cadastro de veículos. Quando viu as placas azuis da Mercedes, ele soube imediatamente que se tratava de um diplomata. Liz examinou Harry com uma expressão séria. Então se virou para a mesa mais próxima, os olhos arregalados. O casal ao lado se sobressaltou e tratou de se concentrar na comida. A inspetora coçou a perna com o garfo. Faz 3 meses que não chove. Falou. Oi? Ela fez um gesto para pedir a conta. O que isso tem a ver com o caso? Perguntou Harry. Não muito, disse Liz. Eram quase 3 da manhã. O barulho da cidade era abafado pelo zumbido constante do ventilador sobre o criado mudo. Harry conseguia, ainda assim, ouvir um ou outro caminhão pesado cruzando a ponte Taksim e o rugido de um barco solitário partindo de um dos atracadouros do Chao Phraya. Ao abrir a porta do apartamento, tinha percebido a luz vermelha piscando no telefone. Depois de apertar alguns botões, conseguirá ouvir 2 mensagens. A primeira era da Embaixada da Noruega. Tonji Vig, a encarregada de negócios, com voz bastante nasalada, falava como um típico morador da zona oeste de Oslo ou alguém que desejava muito morar lá. Dizia para Harry se apresentar na embaixada às 10 da manhã no dia seguinte, mas mudava de ideia em seguida ao se dar conta de que teria uma reunião às 10h15. Adiou, assim, o encontro para o meio-dia. A outra mensagem era de Barney Mler. Desejava sorte a Harry, nada mais. Aparentemente não gostava de falar com secretárias eletrônicas. Deitado na cama, Harry piscava na escuridão do quarto. No fim das contas, não tinha comprado aquele engradado. E as injeções de vitamina B12 continuavam na mala. Em Sydney, depois de uma incursão por vários bares, ele havia conseguido chegar à própria cama, mas sem sentir as pernas. Uma injeção da vitamina B fora suficiente para que levantasse feito Lázaro. Suspirou. Quando mesmo tinha tomado a decisão? No momento em que lhe passaram o trabalho em Bangkok? Não, fazia mais tempo. Algumas semanas antes, eles se deram um prazo, o aniversário de sua irmã. Sabe-se lá as razões por trás daquela decisão. Talvez simplesmente estivesse farto de nunca estar presente. Os dias passavam, e ele nem percebia. Algo do tipo. Estava cansado de discutir as razões pelas quais o velho Bardolfar Doldolfarba não queria beber agora. Quando Harry tomava uma decisão, ninguém o fazia mudar de ideia. Era inabalável e definitiva, sem adiamento nem enrolação. No dia que eu quiser, eu paro. Quantas vezes tinha ouvido alguns caras no estresse tentando se convencer de que não eram alcoólatras? E Harry também era, tanto quanto qualquer outro, mas de todos o único que sabia que podia realmente parar quando quisesse. O aniversário era só dali a algumas semanas, mas, como Aune estava certo ao afirmar que aquela viagem seria um bom ponto de partida, ele decidiu se antecipar. Harry gemeu e rolou de lado na cama. Perguntava-se o que sua irmã estaria fazendo, se ousava se aventurar saindo à noite, se tinha ligado para o pai, conforme prometido, e, se sim, se ele conseguirá conversar com ela, dizer algo além de sim ou não. Agora já passava das 3 da madrugada e, embora ainda fosse 9 da manhã na Noruega, nas 36 horas anteriores Harry não tinha dormido muito,
o que significava que pegar no sono não deveria estar sendo um problema. Cada vez que fechava os olhos, porém, ficava marcada em sua retina a foto de um menino tailandês no iluminado por faróis de carro, de modo que Harry preferiu manter-se acordado por mais algum tempo. Talvez devesse ter comprado cervejas. Afinal, quando finalmente adormeceu, o trânsito na ponte Taksim já entrava no rush matutino. Capítulo 8. Sábado, 11 de janeiro. No 17º andar, depois de passar por uma porta de carvalho e por 2 checagens de segurança, Harry se deparou com um leão norueguês e uma placa de metal. A recepcionista, uma jovem tailandesa graciosa, de boca pequena, nariz ainda menor e olhos castanhos aveludados em um rosto redondo, examinou a carteira de identidade de Harry com o senho franzido. Então tirou o telefone do gancho, sussurrou 3 sílabas e desligou. A sala da sorta, Vig à segunda direita. Senhor, disse, com um sorriso tão radiante que Harry considerou a possibilidade de se apaixonar ali mesmo. Entre. Ouviu-a bater na porta. Lá dentro, Tom de Vig estava claramente ocupado fazendo anotações, debruçado em uma grande mesa de teca. Ergueu os olhos, abriu um sorriso discreto e pôs-se de pé, o corpo esbelto trajando um terninho branco de seda. Caminhou na direção de Harry, estendendo-lhe a mão. Tom de Vig era o oposto da recepcionista. Nariz, boca e olhos disputavam espaço em um rosto comprido, com o nariz aparentemente ganhando embate. Lembrava um grande tubérculo, mas pelo menos assegurava algum espaço entre os grandes olhos pesadamente maquiados. Não que a sorta Vig fosse feia, não era o caso. Alguns homens talvez até argumentassem que seu rosto tinha uma beleza clássica. É muito bom tê-lo conosco finalmente, inspetor. Pena que em circunstâncias tão lamentáveis. Harry mal tocou os dedos ossudos antes que ela recolhesse a mão. Gostaríamos muito de ver esse assunto resolvido o quanto antes, prosseguiu ela, massageando uma das narinas com cuidado para não borrar a maquiagem. Entendo perfeitamente. Esses últimos dias têm sido difíceis para nós, e, ainda que isso possa soar insensível da minha parte, a vida continua, e precisamos seguir em frente. Algumas pessoas acham que tudo o que a gente faz aqui é ir a coquetéis e se divertir. Garanto que é justamente o contrário. Nesse exato momento estou cuidando de 8 noruegueses hospitalizados e 6 presos, 4 por porte de drogas. Você já viu as cadeias daqui? Horrorosas. O Verdensgang liga todo dia. E um dos presos é uma mulher grávida. No mês passado, em Pattaya, um norueguês foi jogado de uma janela e morreu. Segundo caso no ano. Uma confusão terrível. Ela balançou a cabeça em desespero. E quando alguém perde o passaporte ou a passagem, você acha que esse pessoal tem seguro viagem ou dinheiro para embarcar em outro voo? Não, nós é que temos que cuidar de tudo. De modo que, como você está vendo, é importante manter as coisas funcionando por aqui. Pelo que entendi, com a morte do embaixador, é você quem está no comando. Sim, sou a encarregada de negócios. Demora quanto tempo para ser nomeado um novo embaixador? Espero que não muito. Normalmente 1 ou 2 meses. E ninguém se preocupa com o fato de a responsabilidade ficar toda em seus ombros? Tom de Vig exibiu um sorriso torto. Não foi isso que eu quis dizer. Na verdade, como encarregada de negócios, fiquei responsável pela embaixada por 6 meses antes de Moniz assumir. Só estava dizendo que espero que seja feito um arranjo permanente o mais rápido possível. Então você cogita se tornar a nova embaixadora. Bom, o sorriso agora era melancólico. Não dá para dizer que seria incomum. Mas, tratando-se do Ministério de Relações Exteriores, nunca se sabe. Um vulto surgiu, e uma xícara se materializou diante de Harry. Bebe chá, Hal? Perguntou Tom de Vig. Não sei. Ah, desculpe. Ela riu. Vivo esquecendo que as pessoas podem ser novas por aqui. É chá preto tailandês. Costumo tomar o chá da tarde aqui na Tailândia, sabe? Ainda que, se fosse levar a tradição inglesa à risca, eu devesse servi-lo depois das 2. Harry aceitou o chá e, quando voltou a baixar os olhos, alguém já havia servido sua xícara. Pensei que esse tipo de tradição tivesse desaparecido com os colonizadores. A Tailândia nunca foi colônia, retrucou Tonge com um sorriso. Nem da Inglaterra, nem da França, ao contrário dos países vizinhos. Os tailandeses se orgulham muito disso. Até um pouco demais, se quer saber minha opinião. Um pouquinho de influência inglesa nunca fez mal a ninguém. Harry pegou o bloco de anotações e perguntou se era plausível pensar que o embaixador pudesse estar envolvido em atividades suspeitas. Atividades suspeitas? Ho? O investigador explicou, de forma concisa, o que queria dizer com suspeitas. Que, em 70% dos homicídios, a vítima tinha envolvimento com alguma coisa ilegal. Ilegal? Moniz. Tonge fez que não com a cabeça enfaticamente. Ele não fazia o tipo que se presta a isso. Sabe de algum inimigo que pudesse ter? Não consigo imaginar que tivesse inimigos. Era uma pessoa muito querida. Por que pergunta? Certamente não estão considerando a hipótese de um assassinato encomendado. Estão? O que sabemos até o momento é muito pouco, por isso não estamos descartando nenhuma linha de investigação. Tom de Vig explicou que, na terça-feira em que foi assassinado, Moniz saíra para uma reunião imediatamente após o almoço. Não tinha dito onde seria o encontro, mas isso não era incomum. Ele andava sempre com o celular, para a gente poder entrar em contato se fosse necessário. Harry pediu para dar uma olhada na sala do embaixador.
Tongi precisou destrancar 2 portas, instaladas por razões de segurança. A sala estava intocada. Antes de sair de Oslo, Harry dera instruções para que o local não fosse mexido. O lugar era uma confusão de papéis, pastas e souvenirs ainda à espera de serem arrumados nas prateleiras ou pendurados nas paredes. O casal real norueguês espiava majestosamente por cima das pilhas de papel, admirando a vista para um espaço verde que, segundo informou a Sortevik, tratava-se do Queen City Park. Harry encontrou uma agenda, mas havia poucas anotações. Verificou o dia do assassinato. Man-U estava escrito, o que significava Manchester United, se Harry não estivesse enganado. Talvez o sujeito pretendesse ver um jogo de futebol, pensou ele, revistando diligentemente algumas gavetas, até se dar conta de fazer uma busca na sala do embaixador sem saber o que estava procurando era perda de tempo. Não estou vendo o celular dele por aqui, comentou Harry. É como eu disse, ele andava sempre com o celular. Não encontramos celular nenhum na cena do crime. E não acho que o assassino quisesse roubar o embaixador. Tongi deu de ombros. Talvez tenha sido confiscado por algum de seus colegas tailandeses. Harry preferiu não responder, perguntando em vez disso se alguém tinha telefonado da embaixada querendo falar com Moniz no dia da morte. Tongi não sabia, mas prometeu averiguar. Harry deu uma última olhada pela sala. Quem foi a última pessoa a ver Moniz aqui? A encarregada de negócios tentou se lembrar. Deve ter sido Sanfer, o motorista, que era bastante amigo do embaixador. A morte de Moniz foi um golpe muito duro para ele, por isso dei a ele uns dias de folga. Se é motorista, por que não estava dirigindo o carro do embaixador no dia do crime? Tongi outra vez deu de ombros. Também me perguntei isso. Moniz não gostava de dirigir em Bangkok. O que mais você pode me dizer sobre esse motorista? Sobre Sanfer? Está aqui há tanto tempo que ninguém se lembra desde quando exatamente ele trabalha na embaixada. Nunca foi à Noruega, mas é capaz de recitar os nomes de todas as cidades do país. E dos reis. Claro, adora Grieg. Não sei se tem um toca-discos em casa, mas acho que tem todos os discos do Grieg. O velho é um doce de pessoa. Ela inclinou a cabeça e sorriu, exibindo as gengivas. Harry perguntou se ela sabia onde ele poderia encontrar Hilde Moniz. Em casa, terrivelmente abalada. Eu aconselharia a esperar um pouco mais antes de ir falar com ela. Agradeço o conselho, Feckenvig, mas não podemos nos dar ao luxo de esperar. Você faria a gentileza de telefonar e dizer à senhora Moniz que estou a caminho da casa dela? Compreendo. Desculpe. De que cidade você é? Feckenvig? Tongi encarou Harry, surpresa. Em seguida, forçou uma risada. Isso é para ser um interrogatório. Oh? Harry não respondeu. Se precisa saber, nasci em Fredrikstad. Foi bem que pensei ao ouvir seu sotaque, respondeu ele com uma piscadela. A moça vivaz à recepção estava recostada na cadeira, segurando um frasco de perfume perto do nariz. Sobressaltou-se quando Harry pigarreou discretamente. Em seguida, riu, encabulada, os olhos marejados. Desculpe, é que a qualidade do ar em Bangkok é muito ruim, explicou ela. Reparei. Será que você poderia me passar o número do telefone do motorista da embaixada? A moça fez que não com a cabeça e respondeu, bufando. Ele não tem telefone. Certo, mas ele mora em algum lugar? Era para ser uma brincadeira, mas Harry percebeu pela expressão da recepcionista que ela não tinha gostado do gracejo. A moça anotou o endereço e deu um sorriso de despedida. Capítulo 9. Sábado, 11 de janeiro. Ao subir pela trilha que levava à entrada da casa do embaixador, Harry foi recebido por um criado que o esperava parado à porta. O sujeito o conduziu por 2 grandes cômodos decorados elegantemente em madeira de bambu e teca, para então chegarem à porta da varanda que dava para o jardim atrás da casa. Ali cintilavam o azul e o amarelo das orquídeas, e à sombra dos enormes salgueiros adejavam borboletas que mais pareciam papel colorido no ar. Foram encontrar a esposa do embaixador, Hilde Moniz, à beira da piscina em formato de ampulheta. Sentada em uma cadeira de vime, ela trajava um robe cor-de-rosa, e havia uma bebida da mesma cor na mesa à sua frente. Metade do rosto da senhora Moniz estava coberta pelos óculos escuros. Você deve ser o inspetor Ho, disse ela, com sotaque de Sumre. Tongi me falou que estava a caminho. Aceita um drink? Não, obrigado. Ah, pois deveria. É importante ingerir líquidos neste calor, sabe? Precisa se manter hidratado, mesmo que não esteja com sede. Aqui a gente desidrata antes mesmo de o corpo soar o alarme. Ela tirou os óculos de sol, e Harry viu, conforme já adivinhara pelo cabelo preto e pelo tom moreno da pele, que a senhora Moniz tinha olhos castanhos. Eram olhos vivos, mas estavam vermelhos. Ou por causa do luto, ou por causa da bebida antes do jantar, pensou Harry. Ou os dois. Ele estimou a idade dela em pouco mais de 40 anos. Era uma mulher conservada. Uma mulher de classe média alta, dotada daquela beleza de meia-idade, já um pouco desgastada pelo tempo. Harry conhecia o tipo. Acomodou-se na outra cadeira de vime, que envolveu seu corpo como se estivesse esperando que ele se sentasse ali. Nesse caso, aceita um copo de água, Fru Moniz. Ela repassou o pedido ao criado e o dispensou. Já foi informada de que agora pode ir ver seu marido? Sim. Obrigada, respondeu a viúva. Harry reparou no tom seco. Agora me deixam vê-lo. O homem com quem fui casada durante 20 anos.
Os olhos castanhos tinham se tornado negros, e Harry pensou que provavelmente era verdadeira a história de que muitos náufragos portugueses e espanhóis tinham ido parar na costa de Sumre. É minha obrigação fazer algumas perguntas, disse ele. Então é melhor fazê-las agora, enquanto ainda estou sob o efeito do gin. Ela cruzou a perna bronzeada e magra. Harry pegou o bloco de anotações. Não que precisasse escrever algo, mas, ao tomar notas, não teria que ficar olhando para a Sra. Moniz enquanto ela respondia às suas perguntas. O que, em geral, tornava mais fácil a conversa com o parente de uma vítima. Ela contou que o marido tinha saído de manhã e que não havia falado nada sobre voltar tarde para casa, mas que não era incomum que surgisse algum compromisso. Quando já eram 10 da noite e ele ainda não tinha dado notícias, ela tentou ligar tanto na embaixada quanto no celular, mas sem sucesso. Isso não a deixou preocupada. Passava um pouco da meia-noite quando Tom Givy ligou para dizer que o embaixador havia sido encontrado morto no quarto de um hotel de beira de estrada. Harry examinou a expressão no rosto de Hilde Moniz. Ela falava com voz firme e sem gestos dramáticos. Em sua conversa com Tom Givy, a Sra. Moniz havia entendido que a causa da morte ainda era desconhecida. Só no dia seguinte a embaixada informou que se tratava de assassinato, mas as instruções de Oswald eram para que fosse mantido sigilo absoluto quanto a isso. A ordem incluía Hilde Moniz, ainda que ela não fosse funcionária da embaixada, pois todo cidadão norueguês pode ser obrigado a se manter em silêncio caso o assunto envolva questões de segurança do Estado. A Sra. Moniz disse essa última frase com profundo sarcasmo, erguendo a taça em um brinde. Harry simplesmente assentia e fazia anotações. Perguntou se ela tinha certeza de que o marido não havia deixado o celular em casa, e a viúva respondeu que sim, tinha certeza. Em um impulso, ele emendou uma pergunta sobre o modelo do celular do embaixador, e ela disse que não sabia ao certo, mas achava que era de uma marca finlandesa. Quanto a quem poderia ter algum motivo para desejar a morte de seu marido, a Sra. Moniz declarou não poder ajudar. Harry batucou com o lápis no bloco. Seu marido gostava de crianças? Ah, gostava muito, respondeu Hilde Moniz num arrobo, e pela primeira vez Harry percebeu um tremor na voz dela. Sabe, Ata era o melhor pai do mundo. Harry precisou se concentrar novamente no bloco de anotações. Alguma coisa nos olhos dela revelava que tinha compreendido o duplo sentido da pergunta. Ele tinha quase certeza de que ela não estava a par de nada, mas sabia também que, como parte daquela infeliz missão, precisaria dar o próximo passo e perguntar sem rodeio se ela tinha conhecimento de que o embaixador guardava pornografia infantil. Harry passou a mão pelo rosto. Sentia-se um cirurgião com o bisturi a postos, incapaz, porém, de fazer a primeira incisão. Jamais conseguirá ignorar sua sensibilidade quando se tratava de questões desagradáveis, quando gente inocente era obrigada a encarar a exposição pública de seus entes mais próximos queridos, quando detalhes que deveriam permanecer desconhecidos eram jogados bem na cara das pessoas. Hilde Moniz falou primeiro. O amor dele por crianças era tanto que chegamos a pensar em adotar uma menina. Tinha lágrimas nos olhos. Uma pobre menininha refugiada da Birmânia. Eu sei, na embaixada o pessoal toma cuidado de usar me amar, para não ofender ninguém, mas gente velha como eu continua a chamar de Birmânia. Ela forçou um riso em meio às lágrimas e se recompôs. Harry desviou o olhar. Um beija-flor vermelho pairava silencioso sobre as orquídeas como um pequeno helicóptero de brinquedo. Não restava mais dúvidas, decidiu Harry. Ela não sabe de nada. Se a questão tivesse qualquer relevância para o caso, ele abordaria o assunto mais tarde. Caso contrário, ele a pouparia. Perguntou quanto tempo fazia que os dois se conheciam, e ela lhe contou a primeira vez que tinham se visto, quando Ata Moniz era um jovem recém-formado em ciência política, um rapaz solteiro que passava o Natal na casa dos pais em Resta. A família Moniz era muito rica, dona de 2 fábricas de móveis, e o jovem herdeiro seria um bom partido para qualquer moça da região, de modo que não faltava concorrência. Eu era apenas a Hilde Melly, da fazenda Melly, mas também a moça mais atraente de todas, disse, com o mesmo sorriso forçado de antes. Uma expressão sofrida cruzou seu rosto por um momento, e ela levou a bebida à boca. Harry não teve dificuldade alguma de visualizar a viúva como uma beldade jovem e pura, especialmente porque a exata imagem que ele criará tinha acabado de se materializar na porta que dava para o jardim. Runa, meu amor, aí está você. Este aqui é Harry Hole, um investigador da Noruega que vai nos ajudar a descobrir o que aconteceu com seu pai. A filha mal se dignou a olhar na direção dos dois antes de seguir para o lado oposto da piscina sem responder à mãe. Tinha a pele morena e o cabelo escuro da Sra. Moniz, e Harry estimou, pelo corpo magro em traje de banho e as pernas compridas da garota, que ela tinha uns 17 anos. Deveria ter se lembrado da idade dela de imediato, pois a informação constava do relatório que receberá antes de viajar. A moça teria a mesma beleza perfeita da mãe, não fosse por um detalhe que não constava no relatório. Quando Runa contornou a piscina, deu 3 passos elegantes até a ponta do trampolim. Mantendo as pernas juntas, saltou no ar. A imagem da moça provocou em Harry um nó no estômago. Do ombro esquerdo dela despontava o coto de um braço, o qual dava ao corpo uma forma estranhamente assimétrica, como a de um avião caindo sem uma das asas, rodopiando. Não ouviram mais do que um splash quando ela rompeu a superfície da água e desapareceu dentro da piscina. Runa faz saltos ornamentais, comentou Hilde Moniz, como se fosse necessário. Harry continuava com o olhar fixo no ponto onde a moça tinha sido engolida pela água quando ela reapareceu na escada da piscina, do outro lado. Runa subiu os degraus, e ele ficou observando a ondulação das costas, o sol fazendo cintilar as gotas sobre a pele,
refletindo nos cabelos negros. O braço atrofiado pendia como uma asa de galinha. A jovem foi embora tão silenciosa quanto chegou, sumindo porta adentro sem dizer uma palavra. Ela provavelmente não sabia que você estava aqui, disse Hilde Moniz, à guisa de desculpas. Não gosta que estranhos a vejam sem a prótese, sabe? Entendo. Como ela recebeu a notícia? Vai saber. Hilde Moniz olhou pensativa para a porta por onde a filha tinha saído. Está naquela idade de não me contar nada, nem a qualquer outra pessoa. Aliás, ela ergueu a taça. Receio que Runa talvez seja um tanto especial. O investigador ficou de pé, agradeceu pelas informações e disse que ela voltaria a ter notícias dele. Hilde Moniz comentou que ele não tinha bebido a água. Harry a cumprimentou e pediu a ela que aguardasse para uma próxima visita. Harry se deu conta de que o pedido talvez fosse um pouco inapropriado, mas ela riu, enfim, e esvaziou o próprio copo enquanto ele se dirigia à porta. Harry caminhava para o portão quando cruzou com um Porsche vermelho conversível, subindo em direção à garagem. Teve um vislumbre de uma franja loira, um par de óculos Ray-Ban e um terno Armani cinza antes de o carro se afastar e ser estacionado à sombra da casa. Capítulo 10. Sábado, 11 de janeiro. A inspetora Crumley não estava na delegacia quando Harry chegou, mas o ergueu o polegar em um sinal positivo como resposta ao pedido educado do investigador para que entrasse em contato com a operadora de telefonia e conferisse todas as chamadas realizadas, recebidas pelo celular do embaixador no dia do assassinato. Eram quase 5 horas quando Harry finalmente conseguiu encontrar a inspetora. Como já estava tarde, ela sugeriu que eles fossem até o rio para fazer de uma vez o passeio turístico obrigatório. No Ancoradouro, foram abordados com uma oferta de um passeio em um dos barcos compridos por 600 baht, mas o preço não demorou a cair para 300 depois da reprimenda em tailandês que lhes passou no barqueiro. Foram descendo o rio Chao Phraya antes de pegar um dos canais estreitos. Barracos de madeira construídos sobre palafitas que pareciam prestes a desabar a qualquer momento exalavam odor de comida, esgoto e gasolina. A sensação era de que estavam passando no meio da sala de estar das pessoas. Só o que os impedia de espiar o interior dos barracos eram as fileiras de vasos com plantas, mas ninguém parecia particularmente incomodado. Pelo contrário, todos acenavam e sorriam. Sentados em um pier, 3 meninos vestindo apenas calções molhados após o mergulho na água marrom gritaram para eles. Liz acenou para eles em uma resposta bem-humorada, e o barqueiro riu. O que estavam gritando? Quis saber, Harry. Ela apontou para a própria cabeça. Mãe Shi. Quer dizer mãe, padre ou freira. As freiras raspam a cabeça aqui na Tailândia. Se eu estivesse de túnica branca provavelmente seria tratada com mais respeito, comentou a inspetora. É mesmo? Tenho a impressão de que respeito é o que não falta por parte do seu pessoal. Sim, porque eu os respeito, interrompeu ela. E porque sou boa no que faço. Ela pigarreou e cuspiu na água. Isso surpreende você porque sou mulher? Não foi isso que eu disse. É comum os estrangeiros ficarem surpresos ao ver que mulheres conseguem se dar bem neste país. Não é um lugar tão machista quanto parece. Na verdade, meu maior problema aqui é ser estrangeira. Uma brisa leve trouxe uma trégua refrescante à atmosfera úmida. De um amontoado de árvores emergia a cantoria chureante de gafanhotos, e a paisagem que viam agora era do mesmo pôr de sol vermelho sangue do dia anterior. O que fez você mudar para cá? Harry sentiu que talvez tivesse passado do limite, mas ignorou a impressão. Minha mãe é tailandesa, respondeu a inspetora, depois de uma pausa. Meu pai serviu em Saigon durante a Guerra do Vietnã e a conheceu aqui em Bangkok, em 1967. Liz riu e agitou uma almofada nas costas. Minha mãe jura que engravidou na primeira noite deles juntos. De você? Ela confirmou com um movimento de cabeça e continuou. Com a capitulação dos Estados Unidos, ele nos levou para Fort Lauderdale, onde serviu como tenente-coronel. Ao voltarmos para cá, minha mãe descobriu que ele era casado quando os dois se conheceram. Ele escreveu para casa pedindo divórcio quando descobriu que minha mãe estava grávida. Meu pai teve todas as chances do mundo de fugir e abandonar a gente em Bangkok, se quisesse. E no fundo talvez quisesse isso. Vai saber. Você nunca perguntou a ele. Não é o tipo de pergunta para a qual a gente necessariamente quer uma resposta honesta. Enfim, eu nunca conseguiria arrancar uma resposta dele. Era o jeito dele. Era? Sim, ele já morreu. Liz virou-se para Harry. Você acha incômodo eu falar da minha família? Harry levou o cigarro à boca. Nem um pouco. Pro meu pai, fugir nunca foi uma opção. Ele tinha essa fixação com responsabilidade. Quando eu tinha 11 anos, me deixaram ficar com um gatinho que eu tinha ganhado de uns vizinhos em Fort Lauderdale. Depois de muito insistir, meu pai deixou que eu ficasse com o bichinho, mas impôs a condição de que eu seria responsável por ele. 2 semanas mais tarde, eu tinha perdido o interesse no gato e perguntei se podia devolvê-lo. Meu pai me fez levá-lo até a garagem e disse, você não pode fugir de uma responsabilidade. É assim que as civilizações são destruídas. Aí ele pegou o rifle e meteu uma bala na cabeça do gatinho. Depois me obrigou a esfregar o chão da garagem com água e sabão. Esse era o jeito do meu pai. Foi por isso que ela tirou os óculos de sol, com a barra da camisa, limpou as lentes enquanto observava o sol poente com olhos semicerrados. Foi por isso que ele nunca conseguiu aceitar a retirada das tropas americanas do Vietnã. Minha mãe e eu nos mudamos para cá quando eu tinha 18 anos. Harry assentiu.
Posso imaginar que não deve ter sido fácil para sua mãe viver em uma base militar americana depois da guerra. Na base não era tão ruim, mas outros americanos, aqueles que não tinham estado na guerra, mas acabaram perdendo um filho ou um namorado no Vietnã, nos odiavam. Para eles, qualquer um que tivesse olhos puxados era Vietcong. Sentado em frente a um barraco que tinha sido destruído pelo fogo, um sujeito de terno fumava um charuto. E aí você entrou para a academia de polícia, virou investigadora e raspou a cabeça. Não nessa ordem. Não raspei o cabelo. Caiu todo em uma semana, quando eu tinha 17 anos. Um tipo raro de alopecia. Mas é prático nesse clima. Ela passou a mão pela cabeça e exibiu um sorriso abatido. Também não tinha sobrancelhas, cílios, nada. Outro barco emparelhou com o deles. Ia carregado de chapéus de palha, e uma senhora apontou para a cabeça dos dois para os chapéus. Liz sorriu, educada, e disse algumas palavras. Antes de seu barco tomar outro rumo, a mulher se debruçou na direção de Harry e lhe ofereceu uma flor branca. Então apontou para Liz e riu. Como é obrigado em tailandês? Kokun krap, informou Liz. Certo, diga isso a ela. Seguiram deslizando pelo canal. Passaram por um templo, um wat, que ficava junto à margem. Pela porta aberta, conseguiram ouvir o murmúrio dos monges lá dentro. Havia gente sentada nos degraus do lado de fora, as mãos postas em oração. Pelo que eles estão rezando? Quis saber, Harry? Não sei. Paz. Amor. Uma vida melhor, aqui ou no além. O mesmo que todo mundo deseja em qualquer lugar. Não acho que Atle Moniz estivesse à espera de uma prostituta. Acho que o encontro era com outra pessoa. O murmúrio dos monges aos poucos foi ficando para trás. E com quem seria? Não faço ideia. Por que acha isso? Como o embaixador tinha dinheiro suficiente apenas para alugar o quarto, eu apostaria que ele não tinha intenção de pagar pelo serviço de uma prostituta. Mas não havia motivos para ele estar no hotel se não fosse para se encontrar com alguém, certo? De acordo com Wang, a porta não estava trancada quando o encontraram. Não soa meio estranho? Quando se fecha a porta de um quarto de hotel, ela é trancada automaticamente. Moniz deve ter pressionado o botão na maçaneta que a deixa destravada. O assassino não teria motivos para fazer isso. Imagino que ele ou ela não sabia que a porta estava destrancada. Então, por que Moniz teria feito isso? A maioria dos frequentadores desse tipo de estabelecimento deve preferir trancar a porta antes de dormir, não? Liz balançou a cabeça negativamente. Talvez ele temesse não escutar a chegada da pessoa que estava esperando. Exatamente. E ele não tinha motivos para deixar a porta aberta para Tonya Harding, porque o combinado com o gerente era que ligaria antes de ela seguir para o quarto. Certo? Em sua empolgação, Harry acabou indo para a lateral do barco, e o barqueiro gritou para que voltasse a sentar no centro, ou poderiam virar. Acho que ele não queria que ninguém soubesse com quem ia se encontrar. Provavelmente por isso tinham marcado o encontro em um hotel de beira de estrada nos arredores da cidade. O lugar adequado para um encontro secreto, onde não haveria um livro de registros oficial com informações sobre os hóspedes. As fotos. É nelas que você está pensando. É impossível não pensar nelas, não? É possível comprar esse tipo de coisa por toda parte em Bangkok. Talvez ele tenha ido além disso. A gente pode estar lidando com prostituição infantil aqui. Talvez. Mas não temos qualquer pista disso além de uma foto que, sério, a gente encontra em todo canto dessa cidade. Tinham percorrido um longo caminho rio acima. Liz apontou para uma casa diante de um amplo jardim. É um norueguês quem mora aí, disse ela. Como você sabe, foi um verdadeiro escândalo nos jornais quando ele construiu a casa. Como você pode ver, ela parece um templo. Os budistas ficaram indignados com o fato de um gentil ir morar ali. Chamaram de blasfêmia. Para piorar as coisas, veio à tona que o cara tinha usado na construção materiais de um templo birmanês que ficava em uma área de fronteira em conflito. A situação estava um pouco tensa lá na época. Depois de vários tiroteios, a população fugiu do local. O norueguês comprou o templo a preço de banana. Como tudo nos templos do norte da Birmânia é feito em madeira de teca, ele desmontou a parada toda e a trouxe para Bangkok. Estranho, falou Harry. Qual é o nome do sujeito? Ove Klipra. É dono de uma das maiores empreiteiras que atuam em Bangkok. Se ficar aqui algum tempo, acho que você vai acabar ouvindo falar dele. Liz mandou que o barqueiro desse meia volta. Curte comida para viagem? Harry olhou para a sopa de macarrão na cumbuca de plástico. As coisas brancas ali dentro eram uma versão pálida e mirrada de espaguete, e ele sentia certa inquietação ao perceber movimentos inesperados em pontos da superfície líquida quando atacava o macarrão com os pauzinhos. Hanson entrou na sala para avisar que Tonya Harding estava na delegacia para fornecer suas impressões digitais. Você pode falar com ela agora, se quiser. E mais uma coisa, Supavade disse que está checando a cápsula encontrada no carro. O resultado deve estar aqui amanhã. Estão dando prioridade máxima ao teste. Diga 3 tigres tristes, falou Harry. Diga o quê? Perguntou Liz. Diga farofa. Harry sorriu, acanhado, e Liz, ao tentar falar, cuspiu arroz para todo lado.